Se tivesses que vender aquilo que és enquanto comediante, como é que fazias? Num curto espaço de tempo. O que é que dirias sobre ti? Tempo. E agora usava aquilo que falamos já um bocado em off, dizia, sou um gajo muito educado, e era só isso, estás a ver? Costumo dizer que é, como é que é, tipo, sou o melhor comediante que alguma vez saiu de Balongo, porque eu não sei se há mais, percebes? É um bocado por aí. Não sei, por acaso, como é que me definiria enquanto comediante? Sei lá, acho que sou um gajo que gosta do que faz, sou apaixonado por isto, e sou um gajo que gosta bastante de aprender também. Acho que isso é uma cena importante, tipo, ter a noção de evolução e tentar sempre fazer um bocado melhor. É também um bocado isso que eu me defino. Não ficar tipo só estagnado na mesma coisa, no mesmo texto, e tentar ir fazendo sempre coisas novas é uma coisa que gosto de fazer. Então, aquela classificação do Eduardo Marques, no Eduardices, achas que está obsoleta? Segundo as palavras Sou um dele, gajo mais educado, não é? do humor português. Por acaso, não sei se ele disse humor português, disse Eu acho que ele humor disse só um só. gajo educado, estás a ver, do género. Ele era o gajo do humor que ele conhecia, mais educado. Assim, eu não acho que está obsoleta, porque eu continuo a achar que sou um gajo educado, percebes? Eu não costumo conhecer pessoas e dizeres, olha, já agora, só para te avisar, és ganda gordo. Tipo, não costuma acontecer isso, estás a ver? Até por ser hipócrita da minha parte se eu me agordar alguém neste momento. Mas acho que sim, continua a ser um gajo educado. Isto foi uma caracterização muito engraçada, porque o Eduardo, eu não conhecia quase ninguém no mundo do humor. Nessa altura só conhecia o João Boto Moreira e conhecia o Eduardo, só. Eram as duas únicas pessoas que eu conhecia. De vez em quando falava com ele, trocámos algumas mensagens e acho que veio um bocado daí. Esse começo da amizade que tinha com ele foi por aí. O gajo certinho, tipo, ele já conheceu a minha namorada também, quando ela foi há umas noites, também namorámos há alguns anos. Ele também dizia que adorava o nosso casal, em geral, que era uma cena também engraçada. Neste momento, quem é que achas que merece esse título? Pá, quem é que será o comediante mais educado? Epá, estou a tentar pensar. Um gajo muito bem educado, mano. Muito bem educado. Epá, eu acho o Jorge Gonçalves, eu acho um gajo muito bem educado, sabes? E o Tiago Fonseca, os dois. Os dois. Então, quando estão os dois em conjunto, em teoria, são muito educados. Mas acho que são dois gajos bem educados, por acaso. Não que o resto da malta não seja, mas a forma como se calhar estão, principalmente eu acho que a malta confunde um bocado o educado, e até eu estou a fazer se calhar um bocado isto agora, com a cena de gajo mais calmo, a forma como se apresenta, e não sei se tão exuberante, se calhar. Se pensarmos em educado como aquele gajo perante uma adversidade, perante uma situação de conflito, não parte logo palavrão, mas sim, também pode ser o palavrão, pode ter uma abordagem mais acesa. Pondo essas duas personagens que tu disseste, o Jorge e qual foi o outro E o comediante? Tiago Fonseca O também Tiago é. Fonseca, numa situação de stress, quem é que achas que perdia a boa educação mais rapidamente? Entre os dois, é pá, Sim. agora um deles vai me bater, estás a ver? Não sei, mas eu. É que ser bem Estás a ver? educado numa situação de paz é fácil. Há pessoas que não conseguem mesmo assim. Numa situação de conflito, aí é que Yeah. vemos. Agora esqueci uma pessoa que acho que consegue ganhar o título, que é o Miguel Vieira. Miguel Vieira, que é um comediante de Leiria, e ele é capaz de ser realmente o gajo mais educado neste momento. A forma de falar dele é aquelas palavras boedas estranhas que para um gajo de Valongo, sabes? Que ele diz coisas que eu depois tenho de procurar no dicionário. É um bocado por aí. E ele provavelmente seria o tipo de pessoa que no meio de uma confusão mais calmo estaria, sem sombra de dúvida. Acho que vou mudar o meu voto. Um gajo faz aquela cena tipo da rádio, que é um abraço para o Tiago e para o Jorge, que fica sempre bem. E provavelmente seria o Miguel Vieira, yeah. Nós estamos aqui a partir do pressuposto. Ou seja, para ele ser verdadeiramente a pessoa mais bem educada, ele tem de receber com a educação este título. Caso não receba, sim. Não é merecedor. Não é? Tinha de observar a reação dele. Porque se ele não gostar, mostrar azedamente que não gosta, então não és a pessoa certa. Eu nem merecia, sabes? Mostrar aquela cena mesmo de, olha, nem era para mim. É pá, ganhou tudo. Era um bocado, acho que o prémio mais educado seria isso. Não podemos estar a confundir, também pode ser um prémio interessante, o gajo mais humilde na comédia. Também poderia ser isso. Na comédia, pelo menos aquela imagem que temos do comediante de palco, é um gajo com o ego muito inchado e também com o ego muito frágil. Achar um gajo humilde na comédia não é tarefa fácil. Qual seria o primeiro nome que te recordas, sem pensar muito? Eu acho que é um gajo que eu acho que é bastante humilde. Eu acho, por exemplo, o Hugo Soares. Há um bocado até estávamos a falar de uma história que se passou com ele. Mas eu acho uma pessoa bastante humilde. É um gajo... Gosto de quando estou boa noite e ele está com ele. Acho que é um gajo sempre que mostra humildade, estás a ver? É uma coisa simples, mas é uma coisa que hoje em dia podia-se... Eu vou usar a expressão flex, mas ele poderia dar flex, entre aspas, no número de seguidores ou nessas coisas todas que tem. Nunca o vi a fazer isso. Nunca o vi a tentar usar esse tipo de números nas redes sociais para justificar alguma coisa em palco ou em ir uma atuação porque merece por causa daquilo. Sempre tratou as pessoas com respeito, inclusive chamou o sol dele cedo demais,
porque eu considero que é cedo demais para fazer isto. Quando se calhar outras pessoas não diriam isso, estás a ver? Até pode ser cedo demais, mas não vais dizer isso. Vais tipo só ficar, não, eu estou aqui porque eu tenho todas as capacidades para fazer este solo. E não, ele diz, não, o solo é cedo demais. Eu vou chamá-lo cedo demais, considero mesmo que é cedo demais. Isso mostra um bocado de humildade da parte dele nesses casos. Tem, porque ele é um gajo grande, se eu não disser isto, ele bate-me, percebes? Ele pagou-me. Não, acho genuinamente que o Hugo Soares seria uma pessoa que eu colocaria também com esse título. Este título já é mais problemático. Embora cada um destes participantes estava a imaginar como se isto fosse um concurso de misses. E a Miss Simpatia, a Miss Simpatia, a Miss Humildade. E agora do lado oposto, quem é que achas que tem o ego mais inchado? Queres-me para arranjar bicho, Roberto? O ego mais inchado na comédia, até pode ser comediantes de primeira linha. Pois dizia, tipo, ele dizia, olha, o Rodas num podcast disso, já não atua comigo agora. E lixava-me. Travavas-me já aqui. Vários anos na comédia. Tu não conseguias progredir, não sabias porquê. Um dia alguém te dizia. Isso é que é... Lembras-te daquele podcast? Lembraste agora. Foste aos mentirosos e lixaste. Não, imagina, uma pessoa, não é tanta cena do ego, é e não é. Tem a ver também com a forma como ele também se apresenta em palco. Ele usa isso a favor dele, que é o João Pedro Pereira, o Jota. Ele é um gajo que vive muito também de usar o ego inchado dele, percebes? E isso também ajuda nas próprias atuações. Eu lembro-me, por exemplo, há uns tempos atrás, uma das últimas vezes que eu fui ver, foi numa noite em que ele pegou e disse, agora vou chegar aqui, vou ser o melhor da noite. Logo usei essa personagem também, estás a ver? Que é uma personagem que se mexe com um bocado com a forma também dele ser naturalmente. Ele chegou lá, partiu a casa completamente e disse, pronto, eu avisei e sai. E isso ajuda também no próprio acting. Diria que é ele, mas que acho que também é uma coisa que ajuda bastante na atuação dele, sem sombra de dúvida. Ainda não vi muito dele, mas aquilo que me chega aos ouvidos é exatamente isso. É exatamente isso. Mas é o tipo de postura que faz sentido, ou pelo menos funciona até uma certa idade. Se eu continuar a fazer humor com 40 anos, dificilmente é uma postura que resulta. Vai depender, imagina, eu acho que é o tipo de postura que resulta se tu fores bom e partires na forma que ele parte. Porque imagina, ele até podia ter na mesma 18, que já não tem, ele podia ter 18 anos, ser bué de novo. Claro que é uma postura que parece ser mais aceite. A cena de que parece a cabeça quente e estares ali um bocado mais gringo, mas eu acho que mesmo com 40 anos ou 18, se tu tiver essa postura e depois não des o delivery em palco, acho que corre sempre mal. Claro que ele vai provavelmente amadurecer um bocado, e é o que tu dizes, que há com 40 anos a forma como ele vai fazer stand-up não é mesmo o que ele faz agora. E diria que acho que tem mais a ver a forma dele estar também com como lhe corre as coisas em palco do que de outra forma. E acho que é um bocado assim com toda a gente. Eu acho que internamente toda a gente tem o seu ego. Eu tenho o meu ego enquanto artista e boa da gente tem. E que há alturas em que eu sinto-me o melhor do mundo, porque tenho uma noite que correu bué da bem e depois tenho outra noite, não me corre assim tão bem, um gajo vai bué abaixo. Imagina, 5 noites seguidas ali a partir tudo, chegas a uma noite só, naquela semana que corre mal. Aí já não sirvo para isto, às vezes um gajo começa... Os baixos parece que são bué de abaixo, às vezes. Também é importante ter pessoas ao teu lado que se consigam pôr as cenas em perspectiva. Eu acho que isso é uma coisa bem importante no humor e quando temos este tipo de noites. Às vezes o que aconteceu de mal foi um cenário ao qual nunca tiveste sujeito. Tu estás habituado a singrar um rol de cenários a que te habituaste. Estás numa situação que te é adversa, corre mal. Mas se tu conseguires espremer ali a razão pela qual aquilo correu mal, na próxima já terás uma experiência melhor. E às vezes é perigoso quando entras numa espécie de padrão. Estás a fazer sempre a mesma coisa. O resultado é bom, mas cria uma espécie de ilusão. Cria uma espécie de ilusão e essa ilusão de grandeza, se for mantida durante muito tempo, quando se quebra é lixado. E até às vezes à tua volta cria-se aquela imagem de ok, este gajo é quase infalível, este gajo é a melhor coisa do mundo e de repente corre mal e caraças. O que é que aconteceu aqui? A queda é muito maior nesses casos. É por isso que é importante uma pessoa ir saindo um bocado das zonas de conforto a nível de atuações, de estar em certos sítios e do género, ok, imagina que eu atuo muito por aqui. Se tiver a possibilidade de tentar ir a um círculo diferente, e às vezes o círculo pode ser exatamente ao lado, mas ser um público completamente diferente. É bom também para tentar perceber isso. Eu acho que nós estamos numa fase, lá está, que todos nós desta geração nova do humor são gajos que não têm sequer necessariamente um público, não é? Ainda, que é normal. E acho que isso também dá-nos a possibilidade de tentar perceber onde é que nós encaixamos melhor. Permite desafiar-te a ti próprio também. E vai haver públicos que vão-te adorar, outros que não. E às vezes tipo, não é do público, se calhar tu para fazeres naquele público tu funcionas, mas tens de fazer se calhar desta maneira um bocadinho diferente. Ou então funciona mais este texto que tu tens sobre este assunto em vez de ser aquele. Pá, está tudo bem.
Os comediantes não têm que necessariamente agradar a toda a gente. Acho que é perfeitamente natural e não tens de ser um gajo dizer não, eu quero fazer um humor super genérico para agradar a toda a gente. Não tens, mas também o podes fazer e isso não tem mal nenhum. Isso aí acho que é uma verdade quase, quase absoluta. Ainda para mais que a nossa realidade, a realidade portuguesa, é uma realidade curta. Ou seja, os nichos são mesmo muito pequenitos. Se tu começas a afunilar para um humor assim mais estranho, e se queres fazer disso, não digo vida, mas pelo menos um hobby rentável, isto às vezes parece quase uma anedota, mas que não dê despesa, ou então fazer aquilo que alguns artistas, seja realizadores, seja escritores, faz uma cena para ti, faz uma cena para os outros e vais balanceando. Se bem que bate naquilo que tu disseste, um comediante sem público. Nós vivemos aqui numa era lixada. Não quero fazer este tipo de profecias, mas acho que já passámos a fase das vacas gordas na internet, nas redes sociais. Pelo menos aqueles, como é que eu ia dizer? Aqueles episódios mais instantâneos. Pode existir, podem tornar-se gigantes, mas não se conseguem manter. O alcance orgânico em todas as redes sociais está a diminuir. Isto vai tornar-se aquele jogo de tens de meter dinheiro se quiseres continuar a jogar em todas as redes sociais. Se quiseres crescer, não é? Se queres chegar a mais pessoas. Até comediantes já mais estabelecidos estão-se a debater com esta ideia. Fazemos uma série na internet ou no YouTube. Investimos dinheiro, não ganhamos nada. O nosso retorno vai ser futuramente, por exemplo, num espetáculo de stand-up. Se tu vais esticando a série, queres uma coisa cada vez mais ambiciosa, pode chegar a um ponto em que já não compensa. E tu estás sempre a jogar para o futuro. Até então, tem resultado. Não sei se este modelo é sustentável durante muito mais tempo. Eu acho que atualmente, é muito aquele objetivo do stand-up comedian, digamos assim, da cena de fazer conteúdos para arranjar público para os espetáculos e tentar capitalizar aí. Porque é muito complicado tu conseguires capitalizar de alguma forma com algum tipo de conteúdo, a não ser que chegues a um certo nível, que funciona com Patreon, que funciona com essas coisas todas, com merchandise e por aí fora. Que há muita malta que fez isso. É o Pedro Teixeira da Mota, com a RFM, ele capitalizou o próprio podcast aí de uma maneira incrível. Entre merchandise, só o Patreon dele tem o suficiente para ter já. Ele tinha um bom income. Eu não tenho bem noção do que é, mas eu acho que na altura tinham dito que era 2€ e tal. E que eles chegavam a ter 2.000 pessoas ou 4.000 pessoas, uma cena assim no Patreon. Uns amigos meus que na altura estavam assinados. Só isso já está um bom income mensal para conseguires fazer algumas coisas e, sobretudo, naquela altura da pandemia, conseguires viver ainda da tua arte sem necessitar de fazer outra coisa e um bocado por aí. Ou seja, tu também sentes atualmente é mais difícil, estavas a dizer aquela cena, acho que é mais difícil agora viralizar. Eu não sei, porque eu acho que também há a diferença de está-se a dar mais oportunidades. Na questão da sustentabilidade, muitos destes projetos que aparecem, por vezes morrem logo, não têm força para se aguentarem. O projeto parece que não tem independência. Vive para dar vida a outro projeto, esse sim vai dar dinheiro. E depois já às tantas tens na internet montanhas de projetos que são cascas. Não há nada que fique. Se pensarmos numa obra, tudo aquilo é esquecível. Tendo isto em mente, tu queres arranjar público, queres arranjar dinheiro, pensando outra vez no stand-up. Qual é a melhor forma? Vou tentar criar aqui um conteúdo que seja mais ou menos identificável. Sendo mais ou menos identificável, toda a gente está a pensar da mesma forma. É claro que podes dar o teu cunho pessoal, mas vais-te aproximar muito de várias coisas que estão a acontecer. E que já existem, não é? A cena mais complicada também pode ser se tu estiveres muito associado a um certo conteúdo que é diferente, por exemplo, do teu stand-up, e depois queres puxar para o stand-up e tens público forte, por exemplo, de um podcast, uma cena, não seja o que for, e não é exatamente a mesma coisa. Por isso é que tu hoje em dia o que tens, e é uma forma que estás a capitalizar esses grandes podcasts, tens isso ao vivo. Eu acho que foi um fenómeno, já existia antes, mas que este último ano, este 2021 e 2022, estes anos agora, estás a capitalizar isso imenso. Tiveste o Pedro Teixeira da Mota e o Coutinho de Vilhena com as conversas de Miguel a esgotar 2 vezes o Super Boca Arena, 4.000 pessoas, completamente esgotado 2 vezes. E eu acho que é mais isso, ou seja, a forma como as pessoas vão fazer, às vezes nem é só puxar para os espetáculos de stand-up, é puxar para os espetáculos exatamente do podcast. Eu acho que atualmente é talvez a melhor forma. Se calhar esse tipo de projetos conseguis alguma sustentabilidade e capital. O Dr. G fez a mesma coisa, há algumas datas. A Joana Gama ainda agora esta semana atuou no Ferro Comedy Club, no Ferro Bar neste caso, que não era Ferro Comedy Club, com também o podcast dela. Assim de repente lembro-me mais 2 ou 3 exemplos.
acho que já acabou, o podcast da Pipoca Mais Doce com o David Cristina. O Sem Barbas na Língua também. Ponto de Jardim, por exemplo, Sim, sim. não é pessoas, se calhar, com um nome enorme como um Guilherme Duarte ou assim, mas já tinham um público suficiente e um bom following para conseguir fazer um bom espetáculo no Lisboa Comedy Club. E fizeram, e lá está, usaram a cena do podcast e foi precisamente mais um episódio, não foi? Claro que há gente que se calhar, por causa do podcast deles, foram vê-los a fazer stand-up noutros sítios. Existe sempre, há malta que conhece por causa do podcast. Mas eles, quando fazem especificamente, ok, vou fazer este podcast agora ao vivo, puxas esse público todo. E se pensares bem, se tiveres nem que sejam 200 pessoas, claro que tu se calhar só consegues uma fração disso. Mas se conseguires 260 pessoas para ti um espetáculo, se calhar numa sala em que metes essas 60 só, uma sala mais pequena, já consegues ter uma coisa boa, já consegues faturar um bocadito e gravas um episódio um bocado diferente e especial, e ali no meio metes o teu stand-up e as pessoas dizem, olha, este gajo no stand-up também é fixe, e depois já querem ir ver a parte específica de stand-up. O stand-up é fixe em termos de, mesmo monetários, termos práticos, porque se fores um gajo com muito sucesso, não tens de dividir o dinheiro com muita gente, não é uma banda. E a seguir ao stand-up, a coisa melhor é o podcast. Pode ser apenas um gajo, mas podem ser dois. Quem conseguir juntar as duas coisas arranjou dois modelos muito fixes. Tu consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estás à vontade. No mesmo ano pode ser dois espetáculos completamente diferentes, os dois a esgotar as mesmas salas. Tipo, neste momento, um Carlos Coutinho Vilhena consegue fazer um solo que ele queira num Sá da Bandeira e ir lá com o solo, e se eu preciso também ia lá com o Costa de Miguel. Ou neste caso aí ao Super Boca Arena, lá está, faz os dois lá. Um modelo que funciona, mas que lá está, precisas ter um following já jeitoso, mas se calhar com o exemplo do Banco de Jardim, com um follow mais jeitosinho, usando esta expressão, já a um nível um bocado de não são tão conhecidos, já conseguiram fazer o mesmo. E também acho que hoje em dia cada vez mais há salas e boas salas que estão a ficar mais abertas à malta e a ser possível fazer isso. Eu próprio tive e tenho tido essa experiência de vez em quando até ir ao Estúdio Latino, atuar algumas vezes, que já é uma boa sala aqui na nossa casa, tem o seu nome no humor. Quase toda a gente, quando quer fazer um espetáculo, no máximo, vamos dizer 150 ou 160, eu não tenho a certeza, mas é os números por aí. O Estúdio Latino é sempre agora uma de referência, e há outras salas no Porto, para além dessa, mas essa é quase sempre a referência normal. Então, tens muita gente a ir ao Estúdio Latino a achar que é a sala principal, e depois não sabe ir para lá, e tem de ir à sala principal perguntar onde é que é o Estúdio Latino, e é aquela porta ali, meu senhor. Está tudo bem. Porque aquilo era a entrada dos artistas para o Sá da Bandeira principal, basicamente. Consegues também entrar por ali. Isto que estamos a falar não nasce do nada, são coisas pensadas, mas eu acho que vai tornar-se uma espécie de guião. Quem surgir agora e tiver essa possibilidade vai logo pensar nestas duas coisas, pelo menos. Não pensando no solo, nos moldes mais canónicos de uma hora, mas, sei lá, 20 ou 30 minutos juntando-se com outra pessoa ou com mais duas, e ter logo um podcast e jogar estas duas coisas. Consegue facilmente pôr as duas coisas a rodar. Eu acho que vai ser um modelo daqui para a frente. Aquilo que estás a dizer de um público saltar para outro, sim. Se a postura não for muito diferente em ambas, estou a pensar nas conversas de Miguel. É claro que depois há ali dinâmicas próprias do projeto, mas podiam ter sido feitas noutro sítio qualquer. Não há grande diferença. A forma como eles estão a abordar os temas humoristicamente, pensando, por exemplo, no Teixeira da Mota, mas também podia estar a pensar no Carlos Coutinho Vilhena, ele podia fazer aquilo no podcast dele, não próprio, nem stand-up, seja no que for. Aquilo é ele a pensar sobre uma determinada merda. Estou a pensar, não sei se isso faz... É assim, há essa possibilidade. Não sei se alguém está interessado nisto. Há alguém que faz um stand-up mais clean, mas depois apetece-lhe ter um podcast mais sujo. Não combina. Sim. O público que gosta do podcast pode não gostar do stand-up e até se pode sentir um bocado ofendido. Então, eu gosto de ti, tu és aqui mais pesado e depois vais para o palco e és completamente o contrário. Não querendo culpar o público, mas também acho que falta aqui um bocado de cultura. O comediante, tal como outro artista qualquer, pode ser aquilo que bem entender. No stand-up não é muito comum. É mais comum na música. O George Carlin, por acaso, é um bom exemplo. Ele começou... Se recuarmos mesmo até ao início, ele começou naqueles programas, ele era uma espécie de César Mourão nos programas da manhã. E depois dá uma volta do caraças. Há um vídeo em que ele está a gozar com essa própria figura. É muito difícil, eu tentei encontrar, vi num documentário e depois fui tentar encontrar no YouTube, não encontrei. Uma figura de cartão dele próprio, a gozar com as coisas que ele fazia no que diz respeito à comédia. E isto para não alongar muito. Uma das figuras importantes para o George Carlin foi o Lenny Bruce. Mudou a forma como ele encarava a comédia. Em Portugal não sei se
Se fosse alguém mudar de registro assim muito grande. Podia dar este exemplo, não sei se é o melhor exemplo. O Rui Sinal de Cordes. Se pensarmos no primeiro sol dele, até agora, há uma ligeira mudança de trajetória. Se é muito marcante, epá, não sei. Pois, é isso. Não há uma diferença tão grande, se calhar, ao ponto. Sabe, imagina eu agora passava a fazer o próximo sol, era só humor físico. Tipo, era ele só levar com tarde. Aí, tipo, há grande mudança. Tipo, meu Deus. Mas de resto, também acho que em Portugal, se não tiveste uma mudança muito. Uma mudançazinha, mas foi mais de paradigma. Não necessariamente, sei lá, quando tiveste a ter mais stand-up do. Por exemplo, o Rocha teve sempre mais a cena das andotas. E começou a fazer um pouco mais stand-up mesmo, não só andotas. Tem gajos de stand-up mesmo para escrever para ele, para eu também ter um bocado mais essa perspectiva. Se calhar não vês tanta cena da anedota só por si. Ele continua também a ter isso, mas também às vezes faz momentos que são stand-up em si. Isto sabendo aquela cena da malta que, pronto, diz que há de haver a diferença entre anedota e stand-up e por aí fora. É a única coisa, mas isso tem um bocado a ver com as mudanças dos tempos e também do stand-up ter crescido por si só e da pessoa se ir adaptando, mas não mudou propriamente as temáticas. Se preciso o próprio stand-up que ele tem, também continua a ter a ver com aquilo que eu fazia antes e por aí fora. Portanto, eu não acho que em Portugal tenhas necessariamente alguém que mudou radicalmente. Pelo menos não estou a lembrar. Se calhar até há e eu não estou a lembrar. Também não temos uma grande história de stand-up. Não vale a pena recuar muito. Agora fazia eu isso, estás a ver? Tipo, eu agora tenho o meu tipo de humor e tipo, a partir da manhã pintava o cabelo de outra cor. Não dizias nada. Fazia só tipo, meio poesia e só no fim mandava uma punch. Só tipo, mas era dizia que era um conceito novo. Era giro, pá. Era uma coisa engraçada de se fazer. Fazia isso durante um tempo e depois, assim que ninguém voltava ao normal. Este gajo passou-se da cabeça. É o camaleão da comédia portuguesa. Estás a ver? Se fosse na música, compreendia o apodo. Na comédia, mesmo dentro dos comediantes, eu acho que há uma espécie de resistência à mudança. No público, compreendo. Até na música, quando o cantor muda de registro, e na música é muito mais comum, há sempre aqueles que acompanham o artista e aqueles que ficam. Ficam no álbum anterior e já não quer saber. Mais ou menos falhadas. O Snoop Dogg e o Snoop Lion, quando ele do nada muda radicalmente e depois volta outra vez a Snoop Dogg, porque pá, não, foi um bocado. Não correu tão bem como ele achava que ia correr, não é? Uma espécie de Pokémon falhado, não é? Quis evoluir e depois, isto não é tão forte, vou voltar à minha forma anterior. Vou voltar tipo, a ganhar dinheiro. E foi um bocado por aí. Eu acho que tu, como comediante, isso acontece porque enquanto que tu, a música, tens coisas muito estanques, do género, olha, tem aqui o meu álbum novo, mas eu vou a esta cidade, eu tenho de apresentar o álbum, mas eu tenho de tocar aquelas 3 ou 4, sempre. Tem de ser. E eu percebo também um bocado isso, porque enquanto público eu vejo um concerto e há músicas que eu sei que quero ouvir. Que se eu não ouvir, eu vou ficar bastante triste. Eu ainda não lembro de há uns dias atrás ter lido ter visto um vídeo, nem era lido, vi um vídeo do Bon Jovi, John Bon Jovi, a falar exatamente isso. Ele a dizer que, apesar de tudo, se não lhe der tanta pica, ele toca, porque ele nunca se esquece de como é que ele era enquanto era fã. Ele lembra-se de chegar a uma certa altura, ir a uma cidade, a ver um gajo que ele queria muito, e o gajo, como já não gostava muito de tocar aquele hit dele, às vezes ele tocava, mas mudava. Ele a dizer, às vezes faziam versões reggae da mesma música, por exemplo. E ele dizia que isso tipo, era horrível para ele enquanto fã, tipo, eu vou finalmente ver o meu artista a fazer isto. E então é normal, tu enquanto músico fazes isso, ou seja, e é por isso que eu acho que eles têm mais necessidade de mudar também, porque estás mais preso. Enquanto que os comediantes têm outra coisa que é, eu acho que na verdade nós somos muito sujeitos à mudança, mas temos uma coisa na mudança que é o texto. Eu acho que tens comediantes que é tipo, chegas a uma altura, fazes aquilo, pá, fechas para solo, fechas um certo textito, seja para que for, e depois queres mudar. Eu acho que é por causa disso que o tipo de humor em si pode não mudar radicalmente, mas como tu mudas o texto e mudas os temas, chegas a uma certa altura de fazer sempre o mesmo texto, fica um bocado, cansa. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de estar ao lixo texto, porque sinto que posso pegar num texto e evoluí-lo ainda mais, mas mais do que isso posso encontrar coisas novas para acrescentar ali. E às vezes pode usar pontos diferentes, outros tipos de contexto em que aquele texto também vai funcionar ou vai encaixar com outro. Eu acho que a única coisa para mim de deitar completamente o texto fora não seria um texto fora, seria sei lá, um solo. Eu sei que se fizer um solo, gravar um solo e meter cá fora, aquele conceito todo de início ao fim, eu vou botar fora e se fizer um a seguir não vou fazer as mesmas piadas. Aí não, aí ok, vai fora. Mas não ficar fora ao ponto... Isso também seria engraçado. É assim, seria engraçado, mas só uma vez. À segunda já não teria graça. Alguém fazer outra vez o mesmo. Era incrível, estás a ver? Só ia ver e era a mesma coisa. Um grande aparato na promoção. Uma coisa completamente diferente. E o pessoal, caraças, o gajo reinventou-se. Vírgula por vírgula, tudo igual. Tudo igual. Filmava-se as reações do público, fãs ferrenhos. Então, mas
Isto é tudo igual. E fazias um projeto bem a longo prazo que era, gravavas o primeiro solo, está-se bem, gravavas o segundo, depois fazias uma cena tipo split screen, com os dois, a bater tudo, tal, tipo os timings direitinhos, estás a ver? E era incrível, isso era grande cena para fazer. Uma espécie de comentário das reações do público. Alguém estar a... Mas tinha que ser bem feito para não dar cana, não sei. No mesmo Isso aí sítio, convidavas uma outra pessoa que era a mesma, tipo, guardavas um número, tipo, olha, fui fazer espetáculo em 2019 e depois ias em 2020 voltar a fazer lá. E o terceiro comentário seria o comentário sobre estes dois comentários que são a cópia um do outro. Isso era um meta, estás a ver? Tipo... E o pessoal, mas o que é isto? Pá, é assim, temos aqui uma ideia, se alguém, Yeah. pá, estou aqui eu e o Roberto, ninguém rouba, isto é uma ideia nossa. Depois fazia o teu solo a seguir ia chamar, desta vez é sério, estás a ver? Que era realmente, ia ser uma coisa. Isto era uma ideia muito gira. Mas eu acho mesmo que a cena de nós mudarmos um bocado e temos essas perspectivas diferentes e vamos encaixando. Às vezes podes estar tens ali vais fazer uma meia horita, por exemplo. Se for preciso, vais levar a tua melhor meia hora, que seja, não é? É normal, também não vais estar sempre a pôr texto novo. Uma pessoa tem de rodar texto, tem de testar texto, é por isso que normalmente levas texto novo e não te teste e estás ali a rodar para limar as coisas. Há comediantes que precisam de mais vezes para fazer, há outros que precisam de menos, isso depende. É normal, chega a uma altura, meia hora, não vais usar esse texto, vais se calhar usar um texto, já está limadinho, direitinho, tudo tranquilo. Mas lá para o meio, às vezes podes alterar a ordem como faz as coisas, podes se calhar meter uma outra coisa nova, eu acho que isso também faz com que nós, na verdade, não somos tão contra a mudança, eu acho que é naturalmente nós fazemos isso no texto e não no estilo. Eu acho que é mais por aí. Nem que seja por aquilo que disseste há pouco. O comediante, ao fazer tantas vezes, vai sentir uma necessidade de mudar qualquer coisa. De saborear o texto. Um detalhe mínimo. Só o facto de soltar ou dizer a palavra de forma diferente, num sítio onde não havia piada, cria-se um riso. Ok, há um riso aqui onde nunca houve. Então, se calhar, se eu expandir... Esta semana estava com uma coisa na cabeça que é por que raio a forma como dizemos absurdo é tão pouco absurda. É bem normal. Ok. Devia inventar aqui uma forma de dizer absurdo. A premissa era essa. Porque é que absurdo se diz de forma tão... Tão natural. Por exemplo, o verbo cacarejar. Yeah. Está quase a dizer aquilo que podes acentuar. Sim, Cacarejar, por uma- exemplo. uma- E se fizer isso em palco, pode dar mais qualquer coisa. Palavra cutícula, eu gosto muito de tipo, a minha namorada tem uma panga para a palavra cutícula. E a palavra em si tem um quê, sabes? Que se lhe diga, não sei o que é, tipo cutícula, e um gajo fica, uau, esse grande vinho de 2017, não é? É estranho a palavra em si. E são tipo peles dos dedos, estás a ver? Um gajo diz, olha, são peles dos dedos, e um gajo, ei, que bruxeiro. Mas diz cutícula, uau, temos cientista aqui. Na conversa anterior que eu gravei, cá de sair, sei lá, daqui 2 ou 3 semanas, com o Miguel Neves, estávamos a falar sobre exatamente isso. Ele estava a falar, no caso dele, que ele está também a fazer noites em inglês, e deu o exemplo do Bill Burr. Há um beat dele em que ele diz faggot demasiadas vezes. E se ele dissesse homossexual, não teria o mesmo efeito. Tu podes arranjar uma forma nova de dizer homossexual. Por outro lado, voltando para a nossa realidade, e partindo do princípio que há certas palavras que são mais nocivas, dito de outra forma, temos de pesar muito bem quando as dizemos. Seja como for, o português tem muitas palavras, sobretudo na esfera dos sinónimos de homossexual, que são muito bons. Palavras muito boas. Maricas. A minha preocupação é o que é que fazemos com essas palavras? Vamos abandoná-las? Assumir que muitas dessas palavras são ofensivas e não devemos utilizá-las só em situações muito trabalhadas. Sim. Então, e a pessoa típica não pode utilizar estas palavras? Tens de ter um certificado para usar a palavra maricas, é isso? Dizias-me o Paulo, peraí que eu tenho aqui o papelzinho. Posso dizer, nós chafamos certas coisas com a palavra, mas eu sou comediante. Às vezes isto acontece, apesar de eu acho que hoje em dia é cada vez pior e tem sido muito complicado e tem havido cada vez mais malta a levar com coisas e a ser, não é cancelado, mas a levar com ódios e coisas por, às vezes desnecessariamente, completamente desnecessariamente, não é? Mas é um bocado como tu dizes, nós temos tipo um conjunto léxico, que às vezes é só léxico e não tende a ser ofensivo, que pronto, que hoje em dia é visto com maus olhos. O problema é que eu acho que foi usado durante tantos anos com esse lado mau, que denegriu completamente essas palavras e é o problema também um bocado por aí. Eu entendo esse lado. Mas podemos pensar a longo prazo. Há esta ideia, quanto a mim, infantil, de que há linguagem neutra. Ou melhor, até pode haver linguagem neutra. O que é que sucede? A palavra, devido ao uso, vai ganhando conotações negativas. Exatamente. Ou seja, se pensarmos num futuro, não sei se distante, se muito distante, todas as palavras vão estar maculadas. Ou seja, sim. a humanidade vai ser um conjunto de mimos.
Vamos estar proibidos de dizer palavras, porque todas as palavras são ofensivas. As palavras não são palavras, tipo, aquela cena das palavras podem magoar mais que pedras. Isso tem a ver com a forma como são usadas. As palavras sozinhas não magoam nada. As palavras não ligam. Agora estava a imaginar, humoristicamente fazia sentido, mas para a realidade não fazia sentido. Após aquele célebre, que já foi comentado milhares de vezes, até aqui já falei 2 ou 3 vezes, o chapadão do Will Smith. Levantar-se alguém do público, falar em português, dizer exatamente esta frase. E o pessoal, o que este gajo está aqui a fazer? Não é um gajo português a dizer exatamente esta frase. Isto não sequer faz sentido. O episódio dele veio revelar que, quando dizíamos esta frase, nós estávamos a acentuar o lado ridículo dela. Mas com a reação ao episódio percebemos, afinal há muitas pessoas a achar que esta frase, afinal, um chapadão é igual a uma palavra. Para isso foi um bocado trazido. A partir do momento que tu dizes a ação dele é justificável por causa daquilo que ele disse, estás a dizer que um chapadão é igual a uma palavra. E pá, ninguém é questão da piada. Não achas que devíamos explorar isso mais? Vamos partir do princípio que realmente uma palavra é igual à violência, um gesto isolado ou vários gestos. Imaginar um combate de MMA, manda ali 3 ou 4 palavras, o gajo cai no chão. Eu acho que o que era logo, porque o gajo botou-lhe um murro na boca, então o gajo não conseguia falar, perdeu logo. É tipo technical kill, logo por causa disso. Mas eu estava a pensar o contrário, o gajo das palavras é que vencia o gajo da... Tinha de ser muito forte nas palavras. Um árbitro interromper, não, desculpe lá, golpes baixos não vale. Exato, exatamente. Aí você usou esta palavra que não se pode dizer. Um nome que não pode ser mencionado. Tinha levado, sei lá, tinha a cara toda desfeita, você não faça isso, não diga isso ao homem. E o outro, completamente ileso ainda. Até em cenários de pancada dita caseira, numa taberna, e pá, envolvi-me numa zaragata. A tu o que é que aconteceu? Trocámos umas palavras. Suco de ideia daquela, agora palavras. Imaginar uma sociedade que levasse isto à letra, uma verdade absoluta. A palavra realmente é igual a uma chapada. Linguisticamente é agradável. É giro, mas é giro até o momento em que nos começarem a dar mesmo chapadas. Sim. Um gajo já não é giro. Estou lá no 5, não dá. Foi um episódio bem estranho. Tudo aquilo que aconteceu foi estranho e acho que se eu trouxe um bocado à tona. Mas volta sempre os mesmos assuntos. São assuntos que tipo, uma pessoa já quer quase que esteja meio enterrados dos limites, isto e aquilo. Pá, acho que é preciso ver as coisas como elas são. E ainda por cima uma piada. Não foi assim, eu acho que até consegue especial. ser. Não foi, tipo, e é uma piada que tu até podias dizer e interpretar que até foi uma coisa que a fez, deu empowerment a ela, porque tipo, eu não conhecia o filme, mas depois da piada tive a ver pessoas a pesquisarem um bocado e a falar sobre isso, fui pesquisar também um bocado. É um filme em que a G.I. não quer, é uma badass. Ela parte daquilo tudo, ou seja, ele não disse que ela, sei lá, parecia parte de trás da cabeça do Pedro Brunhosa, mas assim, não disse. É o G.I. Jane que é uma gaja mesmo lixada para estas coisas todas. E pronto, e foi o que foi. E depois temos aquela dicotomia do gajo a rir-se, a mulher não achou piada, espera aí, não quero dormir no sofá. Pumba, chapada no Chris Rock. Não conheço a fundo nem a relação deles, nem de qualquer celebridade. Longe de mim, armar-me uma espécie de Cláudio Ramos que sabe estas minudências todas. Isso deixa para quem sabe. Parece-me que há ali qualquer coisa estranha naquela relação. E já não é de agora. Claramente. Acho que houve muito comentário agora por causa deste caso, não é? Em que se soube cenas e tal, mas eu acho que as pessoas usaram isso para se abstrair do facto simples de houve um gajo, por causa de palavras, levou na boca. Numa coisa que supostamente serve para promover arte. E ele está a fazer a arte dele, foi convidado para promover a arte dele, entre aspas, ou aquela arte através do stand-up, e foi agredido no local de trabalho. Porque aquilo é um trabalho, e as pessoas já não consideram arte, às vezes, o stand-up. Já não consideram muitas vezes um trabalho também, mas é um trabalho. E não é merecedor, em princípio, de chapadas. Em princípio. Sim. Combate boxe é merecedor porque é literalmente um trabalho. É andar a porrada nos todos. Ali não. Por outro lado, há que elogiar a chapada. É uma coisa simples, não é preciso grande orçamento, e abafou milhões e milhões no que toca aos filmes. Uma chapada conseguiu abafar todos os filmes. E isso é uma coisa fascinante. Uma chapada para calar uma indústria. E isso, mais uma vez, humoristicamente, quando descemos para a realidade, é estranho. Não o episódio em si, porque não me surpreendeu. Eu acho que era aquele episódio que estava em vias de acontecer. Seja com o Will Smith, seja com outra pessoa. Aquilo que me surpreendeu foi a quantidade de respostas positivas ao ato do Will Smith, que consideraram, sim, este é o ato a ter em conta numa situação destas. Isso aí é que me deixou um bocado alarmado. Não sei se é o princípio de uma espécie de surto de chapadas aos comediantes. Esperemos que não é? Quer dizer, acho que todos os comediantes que foram a seguir atuar a ele começaram a levar alguma coisa, não é? A proteção. Não sei se alguém fez, mas pousar um taco de beisebol no banco.
Não um sou gajo de a apresentar viola. uns prémios e ele levou um capacete. Ele disse, esperem aí, agora tenho de levar isto. E levou um capacete. Eu fiquei, genial. Ok. É isto. Pá, a cena é isto. É o primeiro gajo. Vamos supor que vai existir um surto de chapadas. Quem tem impacto vai ser o segundo, terceiro gajo. É como a pandemia. Os primeiros casos de Covid eram quase celebridades. E o gajo apanhou, e entrevistas, a mãe, o filho, não sei o quê. Envolvidos uns quantos casos, já ninguém quer saber. Depois do surto de Covid, surto de chapadas é muito bom. Até me custa a dizer, quase. Surto de chapadas. Caso isto aconteça, se é para apanhar logo no início. Tem de ser o primeiro gajo. Olha, sou eu, faz favor. Vamos para uma festa de chapadas, tipo a festa de Covid, só as chapadas uns aos outros, apanhamos todos. Eu estou a imaginar, no alinhamento de stand-up, nunca ninguém quer ser o primeiro, e aí nessa noite toda a gente quer ser o primeiro. E eu vou abrir. Toda a gente quer abrir. Tipo, como diz o senhor, eu dou a primeira. Eu dou outra que faço. E o pessoal já a pensar para alavancar a carreira. Epá, e com esta chapada ganho mais 10 capas no Insta. Epá, estou já a fazer contas com esta chapada. Já posso fazer aquele podcast, depois vou gravar ao vivo, está tudo bem. Estou a imaginar uma cena similar à do Will Smith. Alguém sobe ao palco que está em vias de dar uma chapada, mas para. É uma pessoa razoável. E quem está à espera de levar a chapada, o comediante, então... Ela tira-se, porque estás a ver, tipo, está ali a mão e o gajo mete lá a cara, dá cabeçadas na mão. Tu não me vais tirar isto, pá. Eu ando à mesa a sonhar com esta merda, pá. O comediante tem um surto psicótico no palco. Dá cabeçadas em mãos. E perde os 300 seguidores que tinha. Exato. Banido de Lisboa Comedy Club, nunca mais lá entra. Ai, era muito giro, pá. Para fazer um callback, pelo menos para aqueles que conhecem a referência, Comedy Club, mais uma vez, com o vidro abarroado. Foi o rapaz, já que outrora tinha sido, mas era numa segunda oportunidade. Por acaso, não percebo a ligação, não sei como é que ele adquiriu, mas ele adquiriu a única máquina do tempo disponível. E o que é que ele fez? A primeira coisa, não foi matar Hitler, não foi salvar a humanidade, foi espetar-se contra o Lisboa Comedy Club. Era isto. O Will Smith já nos deu um filme. Uma chapada pode mudar tudo. Pelo menos a percepção. E é sempre uma percepção. As celebridades gozam... Assim, gozam popularidade, mas gozam de uma percepção um bocado difusa. Ou são muito boas ou são muito más, mas é tudo uma percepção que, neste caso, à mínima chapada, muda. O Will Smith era provavelmente uma das caras que diríamos mais simpáticas. Mudou completamente. Sim, uma chapada, pronto. Este gajo é maluco dos cornos. Bastou uma chapada. Bastou... Também põe um bocado em perspectiva, imagina. É aquilo que nós sabemos das celebridades, não é? Ou também, por um lado, ser a cena do advogado diabo do género. Pá, foi um momento horrível, mas por um momento, ele se calhar teve a vida toda a fazer cenas fixes. Houve um momento, foi mau, claro que foi, e de repente já também mudamos completamente a opinião dele. É um bocado defender o advogado do diabo completamente, mas é bué da lixado também, estás uma vida toda, se calhar, até ser fixe. Ou é um bocado, como tu disseste, ninguém o conhece verdadeiramente, ele se calhar sempre é assim. Ou então tem um momento que, por alguma razão, passou-se, estava a bater um dia mau e olha, e fez aquilo. Uma noite que até ia ser uma celebração da carreira dele, o Oscar dele foi completamente desvalorizado após isto. Estás a ver? Ele ganhou um Oscar e ninguém quer saber. Aliás, a única coisa que as pessoas acharam foi ele não devia ter recebido o Oscar. Pá, eu tenho várias pessoas que é tipo, ele por mim era logo expulso. Eu pessoalmente acho que depois, por mais que eu sei que o Oscar tem a ver com o filme e não tem a ver necessariamente com o que se passa naquela noite, acho que alguém que acaba de fazer aquilo não era convidado, era obrigado a sair. Pá, e a academia que o desqualificasse, não sei como é que isso se faz, não são 100 metros de barreiras, mas por amor de Deus, foi bué estranho. E condenado a 5 anos teatro amador. Penalidades de Hollywood, estás a ver? 5 anos a fazer teatro amador para 10 ou 15 pessoas sem ganhar nenhum, para ganhar humildade. Exato, só assim. Tipo 3 shows de stand-up nesse ano. Estás a ver? Sim. E o Chris Rock abria todos, estás a ver? Todos. Ou então era ele que abria para o Chris Rock, se era giro, pá. Não me quero repetir, mas tocaste no Chris Rock. Eu não toquei, foi o Smith, calma. Sim. No tema, sim. Pensando num... É claro que fazer futurologia daqui a 100 anos, qualquer uma destas pessoas que estamos a falar podem nem ser relevantes. Alguém daqui a 100 anos olhar para um livro de história e estar na parte do cinema, está lá uma linha, o gajo que deu uma chapada no certame dos Oscars. Ficar só resumido por isto, epá, é um bocado triste, é. Quanto ao Chris Rock, epá, estou à espera, o que é que ele vai fazer? Eu não espero menos que um solo à volta do chapadão do Will Smith. Um solo, eu estou a fazer uma espécie daquela cena que o Chappelle fez, foi tipo, pai, que é 20 e tal minutos, 30 minutos. Ele lançou uma coisa específica que foi ele bater forte na Comedy Central, na altura. Eu não estou a dizer que o Chris Rock não consegue sacar um solo à volta só daquilo. Já houve reações do Chris Rock e foi muito giro. O gajo foi fazer, sei lá, o solo dele, tipo segunda-feira ou terça, logo a seguir. E ele entra, a primeira coisa que ele diz, então como é que foi o vosso fim de semana? Logo, assim.
E o pessoal todo parte-se a rir. Bem, malta, eu vou falar sobre o assunto, não se preocupem, mas eu tinha todo 1 hora e tal de material preparado antes do fim de semana. Portanto, se não se importa, eu vou fazer, está bem? Eu hei de falar disto, mas para já posso fazer o material e o pessoal todo, não vou e tal. Foi engraçado. Ele usou um bocado isso, mas é como tu dizes, ele vai usar aquilo, ele tem de falar daquilo de alguma maneira. Um solo era giro. Do ponto de vista artístico é algo bastante exigente, porque todos os humoristas fizeram piadas à volta do tema. É um desafio tremendo. Querendo sair por cima, ele já saiu por cima só pelo que estava a fazer e pela forma até profissional como ele a seguir reagiu. Sinceramente acho que se tivesse sido só chapada e não tivesse ido a seguir ele a gritar o Will Smith, aquele momento passava com um momento de humor que até pareceu que foi engraçado. O Chris Rock uma chapada e teve um comentário que foi de género, não, o show vai continuar e eu vou considerar a volta. Ele teve piada quando ele diz Will Smith acabou de mandar uma chapada e smack the shit out of me, foi hilariante. E uma pessoa pensou, isto é gozar. E de repente o Will grita com ele, um gajo pensa, não, isto é sério. Estragou-se a magia, um mini kayfabe que podia haver ali. Eu acho que ele próprio também não quer fazer o tipo de piadas de bater na Jada, neste momento. Não é uma questão de medo, é uma questão de mostrar, tipo, o que fizeram foi errado, mas eu não tenho nada contra a Jada. Estão a perceber? É tipo, eu acho disto e vou falar sobre isto e está feito. Sem ter de bater na Jada outra vez. O Chris Rock vai, de certeza que vai ser uma coisa e vai ser uma coisa incrível. Mas era incrível, imagina o fim do sol dele sobre isto ser... Ele dizia só uma piada sobre ela no fim e ele aparecia o Will Smith. Aparecia em palco outra vez e dava-lhe um abraço e acabava assim o sol. Ou assim, ou apagavam as luzes. Tu nunca ficavas a saber o que é que tinha acontecido. E eu ia só assim, pá! Do ponto de vista humorístico, era muito engraçado. O Chris Rock ter guardado esta raiva toda. Ter sido por cima, mas o que ele queria mesmo era ter dado uma chapada em direto ao outro. Não aguentou mais, agora vais levar tu. Se fosse assim... Era difícil defender o humorista. O humorista é uma figura que está assim muito tremelicante. Já não pode dizer certas coisas. Se ele tivesse repostado na mesma moeda, era muito complicado. Aí sim diria que podia existir um surto de chapadas. Fazendo aqui uma espécie de homenagem ao Eduardo Marques. Quem são os 3 comediantes? Não digo os teus preferidos, mas assim os 3 que estão... Até podem ter começado há pouco tempo, mas que estão agora a dar cartas na Zona do Norte. Sim, há pouco tempo, falando assim dos mais novitos. O Carlos Contente. Acho que o Contente é um gajo que está como começou o ano passado, acho eu. E que é engraçado, porque o Contente é da minha faculdade, é do mesmo ano que eu já o conheci antes, genericamente, só por passar na faculdade, interagimos algumas vezes, mas não sabia que ele tinha esta veia de stand-up e tal. Eu já fazia... Quando me encontrei com ele, não fazia tanto como agora. Eu acho que em 2020, apesar da pandemia, foi o ano que eu efetivamente dei mais full-on em começar a fazer. Comecei um bocado em 2019, mas não fiz tantas vezes como isso. Mas ele, para mim, é dos nomes novos que está aí, que está bastante forte. Nomes mais novos, assim, de malta, estou só assim a pensar... Porque assim, gajos mesmo novos, estás a ver? Eu também acho que uma pessoa que está a ficar cada vez melhor é o Nuno Ribeiro, também. É um humorista também aqui do Porto. Ele faz há algum tempo, só que ele teve bastante tempo parado. Ou seja, ele se calhar começou ao mesmo tempo que o Zé Pedro Rodrigues, por exemplo, só que depois parou um bocado, não estava tanta consistência. Ele agora voltou a fazer algumas noites seguidas e eu gostei bastante das atuações dele. Acho que ele tem estado cada vez melhor. Talvez... Eu vou-me sempre esquecer de pessoas, não é? Acho que a Joana Oliveira, por exemplo, também, tem atuado, tem sido uma residente do Ferro. O Eduardo está a ser tipo a menina dos olhos dele, salvo seja, porque é a pessoa que ele está a pegar, tipo, é a melhor amiga dele, e ele está a pegar, está a fazer dela uma residente para ter todas as noites. Está a construir uma pessoa no Ferro, tem evoluído muito bem. Quer ela, quer também outro rapaz que eu sei que foram 3, mas quer o Ruben Parada também. Que diria que é um rapaz que está também a evoluir bastante. Uma das pessoas que eu também, quando posso, vou dando oportunidades também para ele atuar, porque acho que é um gajo que está a evoluir também bastante desde os últimos tempos. Mais uma vez, não te sintas na obrigação de... Não pretende ser uma pergunta exaustiva. Quem é que achas que deu assim um salto, não no que diz respeito ao sucesso, chegar a mais gente, mas o salto de qualidade? Às vezes parece que está estagnado e entretanto acontece qualquer coisa, seja o texto, seja ou encontrou a voz e percebes que essa pessoa deu um salto. Recordas-te assim de alguém que tenha passado agora por essa metamorfose? Olha, posso falar, por exemplo, eu acho que o João Boto Moreira, eu acho que ele não mudou tanto a cena do texto, mas foi mais, cada vez, principalmente no ano passado, cada vez escreve mais, ao ponto de estar com um texto cada vez maior e tem
se for preciso, vai testar umas coisinhas novas, vai metendo ao longo de textos mais antigos e está com coisas extremamente sólidas. E ele é das pessoas que eu provavelmente conheço que é mais consistente em noites. As noites que ele vai-lhe correr bem. Se não partir, vai correr bem. Tipo, é muito difícil hoje em dia ver o Bolt ter uma noite e correr mal. Tipo, claro que é possível toda a gente, mas sinto bastante isso. Outra pessoa, provavelmente é o Iggy. O Rui Iggy também, acho que cresceu bastante. Porque o Iggy, se calhar, pá, eu já não sei se o Iggy começou em 2020 ou 2021, já não me lembro. Eu lembro-me de ver a primeira atuação do Iggy no Ferro. Estávamos lá todos e disse, olha, este gajo foi muito fixe. Quando estava estava o Bolt, e estava mais um conjunto de malta, tipo, fora o Eduardo e tudo, tá, não é? Que é o host. E correu-lhe bué da bem. E ele depois começou no Tiki Taka a fazer host, a ir atuando, quer dizer, o host era o Eduardo, mas as noites eram dele, do Iggy. Começou a fazer mais vezes, começou a ir sendo cada vez mais convidado e acho que foi uma das pessoas que deu um salto muito grande, tipo, um salto muito grande ao ponto de no fim do ano de 2021 gravou o solo que depois lançou no início deste ano. Portanto, eu diria que provavelmente o Iggy foi a pessoa que vi a evoluir mais. E o José Pedro Rodrigues, do ponto de vista de organizador de noites e de host, acho que ele evoluiu bastante nessa vertente. Porque ele, por exemplo, do ponto de vista de crowdwork, era um gajo que eu, quando eu o via começar, não fazia crowdwork, era o texto, era tudo. Começa a ter noites, quer no ponto 2, quer no Aquilai, que tem a necessidade de ir lá, fazer quinzenal e mensal num outro sítio. Não queria fazer sempre a mesma coisa e ele começou cada vez mais a fazer crowdwork, vai meter um texto lá para o meio, mas acho que ele a nível crowdwork evoluiu bastante. Quando fomos abrir o Aquilai, ele e o Boto fomos tipo, estrear a casa, que ele convidou-nos, e houve uma altura que ele estava se calhar há 40 e tal minutos em palco e eu estava dizendo, pá, tu quase ainda não disseste uma piada de texto, estás só a interagir e está a correr bué da bem. E eu senti que foi também uma grande evolução da parte dele. Provavelmente tipo, estes três foram das pessoas. Depois há outras pessoas que eu acho que, imagina, são bastante boas, mas já eram antes, não houve esse tanto salto como tu disseste. São consistentes, é mais isso. Um João Fakir é uma pessoa que já sempre foi consistente. Acho que o João Pedro Pereira, o Vítor Sá, o Mata, são gajos que sempre foram consistentes e que se calhar não deu esse salto tão grande às vezes até aos olhos das pessoas, tipo, que repararam que não, estes gajos realmente eram um salto, e acho que genericamente da comunidade notou-se que estas pessoas deram um salto. O ponto de partida pode ser diferente, nota-se uma grande diferença, mas à medida que o tempo passa, todos vão crescendo, pode notar-se em alguns, mas há um ponto a partir do qual parece que houve ali um rodar de chave e eles conseguiram abrir uma porta que estava há muito tempo fechada. Estamos a falar muito no abstrato e são coisas que não são mensuráveis. Mas se havia uma distância entre aqueles que considerávamos melhores no início, envolvido este tempo todo, já não se consegue ver grande diferença. O crescimento foi mais concentrado. E agora lembrei-me de uma imagem que não é assim uma imagem muito... Não é uma imagem assim muito gloriosa. Que aquelas crianças... Assim, com os homens acontece certamente, com as mulheres há de acontecer também. Aqueles putos são muito pequenos e de repente crescem muito num curto espaço de tempo. E parece que são pequenos Frankensteins. Parece qualquer coisa que não bate certo. Yeah. Parece que as proporções ainda não estão bem... Yeah. O gajo vai bem curvado e tudo. O resto que as costas ficaram tipo, nope, eu estou no mesmo sítio. No mês passado tinhas 50 centímetros, agora tens 1,90m. Exato, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Há certos ossos do corpo, então, mas que é isto? Não me avisaram que era para crescer. Exato. Não houve reunião de condomínio, estás a ver? Falhou e ele cresceu só assim de forma disforme. Todo grande, menos num pé. Todo o corpo era grande, num dos pés calçava, por exemplo, 48 e no outro ainda calçava 32. Isso era bem complicado. Olha, desculpe, tenho 38, 32 e 48, mas que é? Não, traga mesmo os dois. Sim. Traga mesmo os dois. Que troca. Depois, tipo, havia alguém que ficava sempre com um par mesmo lixado. Tipo, nunca mais. Ia comprar a Sport Zone, estava lixado. A Sport Zone nunca mais vendia aqueles dois. Pois é difícil. Não sei se isto ainda é aplicável. Há uns anos era, agora não sei se às vezes o modelo que há em 48 não existe em 32, porque 32 aproximas-te mais de um pé de criança. Não tem nada a ver, mas eu recordo-me de há uns anos, mais na altura do meu pai, o número máximo, não é máximo, mas aquilo que era expectável num pé grande de um homem era pai o 42. Válido para as alturas. Eu acho que a altura média aumentou. Não sei dizer em números, mas acho que não é uma percepção errada. E a mesma coisa acontece nos pés. Eu recordo-me, calço 45. Há uns anos, talvez fosse um pé grande. Hoje em dia não é... É normal. Não digo normal, mas já não é tão anormal. Não tens de mandar fazer sapatilhas para ti, estás a ver? Não. O mesmo 45, se calhar há uns 30 anos, provavelmente terias de fazer... Completamente, Quando vais comprar, vês o 45, mas se for preciso, vês 10 números à frente também. Há alguém a calçar o 55. Há aqui um orangotango a ver aqui. Isso. É tipo, é sapatos palhaço, sabe? O cardinal ia à cidade e eles estão a precisar de sapatos. Alguém que calça o 55 pode ser palhaço. É que o sapato de palhaço vai ficar apertado nele.
Aí, pois é, exatamente. Ou seja, só se for o dobro, estás a ver? O gajo tinha um ponto nos pés, basicamente. Às tantas, o sapato é maior que o palhaço. Ou então fica só o sapato normal dele, que é bem confortável. Ou seja, ele, na verdade, é tipo o palhaço mais confortável do mundo. É isso, ele está mesmo na boa. Se os outros todos estão mal, ele era o único gajo que tinha os pés mesmo decentes. Chegava ao fundo e dizia: olha, estou mesmo bem aqui com as minhas Geox, até respiram e o cara. Também podemos pensar isto de outra forma. Às tantas, o primeiro palhaço a calçar sapatos grandes tinha realmente o pé grande. Exato. Pois os outros é que pensaram: olha, sapatos grandes. Calçavam o 35, usaram aquele sapato. Se calhar foi isso. Estamos todos a rir-nos de um senhor que na verdade tinha um problema nos pés. Exatamente. Quem está de fora aborda sempre o problema de forma muito superficial. Sim, sim, sim. Está aqui a pensar até no caso das mulheres. Era raríssimo ver uma mulher que calçasse, por exemplo, o 39 ou o 40. Já uma bizarria. Conheci alguém que calçava para aí quê? O 34, assim. O quê? 34? Mas isso é um número para pessoa crescida. Aquelas pessoas que, pela sua própria natureza, são magras. E o corpo delas, a sociedade diz: não, isto não é corpo de adulto. Se tu quiseres comprar roupa, tens que ir às lojas das crianças. Estas pessoas devem sempre sentir que o mundo está a fazer bullying. O mundo não tem paixão para elas, mas se calhar até é mais barato às vezes. Pá, não E sei. já não se queixam tanto. Acho que é o contrário. Acho que até são mais caras. Pá, roupa de criança, lá está, também é como disse, mas não tenho experiência, já não me lembro de quando ia comprar com os meus pais, portanto também não sei. Hoje em dia os pais gostam de vestir as crianças com roupa de marca. Antigamente, eu sou mais velho que tu, não sei se identificas com isso. Nem se existe, ainda existe, mas houve uma altura, quando tirávamos fotos na primária, depois tínhamos uma foto todos juntos. Eu sou dessa geração. Essa geração tem tipo um livrinho, estás a ver? Com os gajos todos da... Quando olhas para essa fotografia onde estão todos juntos, não parecem refugiados. É que é roupa que não faz sentido nenhum. O fotógrafo foi a um campo de refugiados, juntou umas criancinhas e sorriam. É que não faz nós, sentido. Tipo, um gajo chateado por me tirar uma bola para um gajo estava a jogar só para fazer aquilo, era isto. E eu na altura andei num colégio, imagina, isto era um colégio, ou seja, nós todos igual, a fazer tipo cara gira, e depois uma pessoa lá dizia: agora façam careta só para também terem um momento de libertação disso tudo. Era sempre assim. Era bué estranho, uma altura que eu cheguei todos os anos a tirar esta foto, sabes? Foi estranho, mas portanto percebo-te o teu lado. Até quase sinistro como é que eu me lembro desta expressão tão específica. Eu tinha caído uns dias antes de bicicleta, já não sei precisar se andava na segunda, na terceira ou na quarta classe, mas sei que tinha caído de bicicleta uns dias antes e estava todo arranhado na cara. Parecia que tinha vindo da guerra, uma espécie de Rambo, e tinha levado umas navalhadas nas bochechas. Estava todo escaqueirado. E lembro-me que estava a ser fotografado e o fotógrafo faça a sua melhor cara. E eu já em criança a pensar... Como? Eu compreendo que isso aconteceu-me também. Isto é um bocado estranho. Estou a desenvolver um beat à volta disto. Tem a ver com... Eu uma vez fui abarroado por uma jovem obesa. É isto. Portanto, eu estava a correr e a jovem obesa estava no ângulo morto. Portanto, ela claramente... Eu tinha de dar assistência de passagem, porque ela vinha pela direita. Só que eu na altura tinha pai 7 anos ou menos e eu não sabia bem o código da estrada. Então eu fui a correr. De repente ela aparece num canto e eu espeto-me contra ela. De maneira que eu fiz tipo bounce na rapariga. Foi isto. Tipo, aquilo pareceu uma máquina de pinball. Espetei-me nela. Fui a arrastar de cara pelo chão fora. Em que passado 2 dias ia ser a cena das fotos. Então eu vou com a cara toda cheia de betadine, meio amarelo de lado, tirar fotos em que eu fazia. Faz a sua melhor cara e eu tipo a pôr uma cara só de lado, sabes? E esse ano as minhas fotos ficaram bastante estranhas. Percebo muito bem o que é que tu dizes de tirar fotos com cara de guerra. Seja roupa, seja penteados, quando olhas para trás, é sempre ridículo. Só de pensar, dá-me vontade de chorar ou de rir, nem sei. Numa fase das popas, todos os homens usavam popa. Houve uma fase do cabelo espetado e na altura não havia ninguém a dizer: desculpem lá, mas isto é tudo Isto é ridículo. Isto é ridículo. Por acaso isso aí nunca mais nasci da memória. O primeiro gajo que eu vi a dobrar as calças para fora. Isso é uma cena que te marcou mesmo. Foi ali que eu percebi, e andava no quinto ou no sexto ano, o conceito de moda. Como é tão efêmero, aquela pessoa, aquele rapaz, foi pioneiro. Foi o primeiro que eu vi e não via mais lado nenhum na altura. Ele apeteceu-lhe virar as calças. Aquilo que hoje é usual. Porquê estás a fazer isso? Dobra isso para dentro. Não, eu apetece-me dobrar para fora. Porque raio é que eu não hei de poder dobrar as calças para fora? O fenómeno da moda é: alguém é um pioneiro, vai ganhando adeptos. Hoje em dia é mais olhado de lado aquilo que dobra se calhar as calças para dentro. Porquê que dobras as calças para dentro? Este caráter efêmero e imudável da moda atrai-me por um lado e acho que passou um pouco para todo o lado, até para a esfera do pensamento. Nós hoje com as ideias andamos muito assim. Aparece uma ideia, não diz nada.
Entretanto, vai ganhando adeptos, toda a gente está à volta daquela ideia, sem perceber muito bem a profundidade da ideia ou a relação que a ideia tem com o mundo real. Torna-se a ideia preponderante, até que apareça outra. Se alongarmos isto mais, no fenómeno da moda, depois há sempre este jogo de como é que nós fazemos uma coisa parecer nova quando já tentámos tudo. É marketing, é publicidade. Temos que dar aqui temos que tentar vender uma coisa velha como nova, para as pessoas sentirem necessidade de comprar. E também é um fenómeno que me agrada e é um fenómeno que está cada vez mais presente em todas as esferas da sociedade contemporânea. Estão reunidas as condições, como temos uma memória cada vez mais fragmentada, nós somos tipo uma criança que está a ser bombardeada com coisas, sendo que essas coisas são recebidas por nós como novas. É sempre, nunca tinha visto isto. Nunca tinha visto isto. E é sempre a mesma coisa. A longo prazo pode ser perigoso. Uma coisa. O teu podcast Alfabeto do Humor, se a memória não me falha. Exatamente. Como é que isso nasceu? Como é que morreu? Sei que está parado. Está acabado mesmo. Está acabado? Eu queria fazer um podcast que eu, se quisesse continuar, tinha forma de o fazer, mas se pudesse parar, não era desculpa, era uma ideia que tinha um início, meio e fim, tinha tudo. Eu queria ter certeza que tinha conclusão, porque era para não ser aquela série interminada de vou continuar a fazer, já não quero, ou já não sinto que faça sentido continuar com este tipo de conteúdo. A ideia do Alfabeto Humor era, cada episódio era uma letra, em vez de ser uma coisa numérica, eram os números, eram as letras, e basicamente os temas que eu falava no podcast eram temas com aquela letra. O letra A eu falava de abelhas, cenas por aí fora, e depois tinha algumas rúbricas dentro do podcast em que também tinha de usar a cena da letra. Eu tinha isso, tinha cultura sobre rodas, porque eu sou um gajo zero egocêntrico em usar o meu nome em coisas. Isso era só eu falar de coisas relacionadas, ou eram coisas mesmo da semana que eu dizia na altura, ou então estas pessoas começam por A. Eu usava muito para tentar partilhar o trabalho de malta humorista, achava que fazia sentido, deste conteúdo, simplesmente humoristas, olha, este humorista que sei que mais para esta letra, tipo um gajo fixe, achava que fazia sentido. E consegui conhecer algumas pessoas. Eu conheci o Hugo Soares precisamente aí, porque ou foi no H, ou então foi numa altura em que ele estava a fazer uma cena de venda camisolas em que o dinheiro ia todo para uma instituição, que eu conheci o Hugo, e o Hugo foi um gajo muito bacana, porque ele partilhou as cenas todas, o que foi fixe, porque ele tinha as redes, ele realmente alcançava um bué, e para ele a cena foi o contrário, lá está, a cena da humildade foi, não mano, tu é que foste mesmo fixe em falar de projetos e na descrição toda, e foi aí que eu conhecia um bocado por alto, depois acabei por conhecê-lo já pessoalmente, mas que também o Hugo também foi dos gajos que mais alcançou, também foi um dos nomes que há um bocado não disse, e das pessoas que eu vi mais crescer, é daqueles gajos que eu estou mortinho para ver o solo dele, quero vê-lo mais tempo. Eu vejo sempre naquelas atuações que vamos ao caraças fazer, em que às vezes um gajo faz maior, outra vez faz 15, outra vez faz 10, e eu quero vê-lo agora a fazer a horita dele. Mas o conceito do podcast era esse, vamos falar disso. E uma das rubricas que eu tinha era o Cantinho de Leandro, porque pronto, eu sou um gajo longo, eu sou um gajo que bebe muito do universo Guna dos meus textos, e apesar de eu não sou um gajo Guna, eu posso falar e às vezes usar expressões de Guna, mas eu sou o gajo menos Guna do mundo. Não pode ser considerada apropriação cultural. Exatamente, eu acho que faço um bocado de gimmick infringement aqui, é verdade. Eu bebo muito desse universo e gosto bastante. Originalmente eu tinha a ideia de fazer um podcast que era só aquilo que o Cantinho de Leandro foi, que era um podcast em que eu usava uma voz Guna, o meu nome era Leandro, e eu falava de temas usando esta voz, porque eu acho que for um Guna a falar, há certas coisas que fazem só sentido se fosse um Guna a dizer. Mas eu pensei, eu não consigo ter se calhar meia hora disto, ou várias coisas disto. E depois pensei no tema do Alfabeto Humor. Eu não sei como é que surgiu, eu acho que estava a tomar bem. E se eu fizesse um podcast, porque eu queria fazer uma coisa diferente, um bocado que tu disseste, a cena nova de que nós absorvemos coisas novas de uma maneira diferente. E apesar de tu, tens muitos podcasts que eu não acho mal, tipo, um podcast em si é uma conversa. O que é que eu consegui fazer um bocado diferente? Estava a tentar trazer alguma coisa e foi aí que me bateu. Olha, e se eu fizesse sobre letras? Tipo, cada letra era uma coisa, eu tinha... Além disso, pensei para mim próprio, isto vai-me obrigar a escrever. Uma altura de pandemia outra vez, eu acho que o meu podcast começou em fevereiro ou março de 2021, em que estávamos ainda um bocado meio extensos, e eu pensei, eu com isto vou escrever e vou ter texto. E aconteceu, eu tenho beats que saquei precisamente dali, também tive o contrário, beats meus que eu pus, que já tinha e que pus no podcast, mas ajudou-me a escrever, porque eu todas as semanas tinha de pegar e tinha de escrever sobre aquilo. Às vezes fazia piadas horríveis, outras vezes foi tipo, não, isto dá e dá para meter em texto. Foi isso que surgiu, e depois eu lembrei-me, não, esta cena do Leandro dá para meter aqui, serve como uma rúbrica, e fiz. Acho que falhei uma semana, na altura, por causa de umas cenas pessoais de um amigo meu que tinha falecido e que na confusão toda acabei por não falhar o podcast. E depois, há uma altura que eu vou de férias em que só me faltava gravar o Z. Literalmente.
E há um dia que eu ia gravar, depois disse, pá, grava amanhã, hoje estou cansado. E depois nunca mais gravei. Pá, nunca mais gravei. E literalmente, imagina, isto foi em agosto e o Z sai em dezembro, no dia 31 de dezembro que eu disse. Eu disse que ia acabar este ano, não disse. Pronto, e foi assim. E o último episódio, pronto, foi uma cena especial. O episódio mais longo, tipo 1 hora e tal. E tem a pior qualidade de som de sempre aí, nesse. Porque eu ia num carro, caminho a Lisboa Comedy Club, havia o João Faquir, o José Pedro Rodrigues e o João Bote Moreira. E eles foram tipo, pá, foi o único que eu tive convidados. Pá, e tem uma qualidade de som má. O carro do Faquir faz tipo um barulho que parece uma espécie de uma panela de pressão. E eu na edição tirei um bom pedaço, mas mesmo assim foi complicado. E pronto. E depois ainda aparece a minha namorada no final, que eu volto a gravar uma parte, não é volto, é gravei uma parte a seguir em casa. Mas a ideia era essa, no logotipo do Alfabeto do Humor, o B é um beta, precisamente porque se eu quisesse continuar, eu tinha a ideia de vou agora para o tipo de alfabetos. E assim não dava aquela cena de tu vais ter de acabar no Z, não é disso. Não, porque eu já tenho esta ideia desde o início. Mas também já tinha na minha consciência que gostava de fechar o projeto e, portanto, se chegasse ao Z e sentisse que não fazia sentido continuar, ia fechar. E foi o que eu senti. Já às vezes a meio, houve ali alturas que achei mais complicado continuar, porque às vezes um gajo, pá, não encontrava bons temas com letras e não estava-me a dar a pica toda para escrever. Claramente tem episódios que eu acho que foram bons e que tipo, que me diverti é que são muito bons, tem outros que eu acho que é tipo, pá, tentei ver se acaba umas coisas daqui. Foi uma boa forma de conhecer malta e acho que foi uma boa forma também de me pôr a escrever durante, semanalmente, coisas. Foi muito isso. Este podcast não é com o intuito de escrever, para isso, por acaso não, porque também é de improviso. Mais no sentido daquilo que estavas a dizer, conhecer pessoas ou então Sim. conhecer melhor, porque às vezes mesmo aqueles que consideramos amigos, é cada vez mais raro termos conversas longas. Parece que precisas de podcasts para isso hoje em dia. É uma mas desculpa, verdade. é uma desculpa. É aquela desculpa do café. O podcast é uma espécie de café moderno. Aquela desculpa, ou beber uma cerveja, não é bom exemplo, mas às vezes o café é mais esse exemplo. O café nem é nada de especial. Isto é uma cena que eu pensei no outro dia, a célebre pausa para o tabaco. E aqueles que não fumam, será que... Acho que resultava em formato de sketches. Se aparecesse lá um gajo que simulasse fumar um cigarro. Não podes, não posso. Estou aqui a fumar o meu cigarro. Um cigarro de chocolate só, tipo mítico. Eu noto muito isso, porque, por exemplo, eu na minha empresa, muitas vezes quando a malta vai fumar, convidam uma pessoa, tipo, olha, alguém quer ir, tipo, vamos lá em cima. E às vezes é pausa para o cigarro e café. Portanto, uns vão beber o café, outros é o café e o cigarro. E às vezes é só tipo, estou aqui a codar há bué tempo, eu sou programador, estou aqui a codar há bué tempo, vou buscar um bocado as ideias. E vou com eles. Eu sou das pessoas provavelmente mais fuma de forma passiva de sempre. Atenção, não aconselho isto. Crianças que estejam a ouvir, não o façam. Se por acaso, estás a ver, só uma criança que esteja a ouvir, eu gosto muito dessa ideia de se estão crianças a ouvir isto, estás a ver? Era incrível. Porque iam pegar eu sei crianças que daqui a 10 anos iam fazer a ideia do solo igual 2 vezes. Tipo, a dizer, eu inspirei-me naquele podcast. Mas isso acontece-me bué de vezes, de pegar e ir. Porque é uma coisa, lá está, como tu dizes, é uma parte também social. Tipo, às vezes o cigarro nem é só o cigarro em si. É a cena também social, tens uma pausa. Às vezes com os teus colegas estás ali no trabalho e nem tens tempo de falar. E tens isso e tens que ir ao almoço. Eu noto isso, estás a ver? Porque eu comecei a trabalhar na altura da pandemia. E eu sou um tipo de pessoa social. Eu gosto muito de pegar e se eu preciso, olha, no fim de trabalho vamos ver um fino, vamos beber ali um copito de vinho, que nós temos lá um cafezinho que serve um copito de vinho. Eu às vezes sinto-me bué da velha a ver aquilo, sabem? Tipo, os velhos no café, a ver vinho verde. E eu, tipo, ok, tenho os meus 25 anos, estou nesta fase da minha vida, espetacular. Mas é giro, porque eu gosto dessa vertente social. E durante começar a trabalhar na pandemia foi um bocado esquisita por causa disso também. Caso não houvesse o pretexto do podcast, queres ir falar comigo durante 2 horas? E o pessoal às vezes não dizia nada. O objetivo é que a pessoa se sinta confortável também, mas ok, foi uma boa experiência. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é que eu também me sinta. Mas se o primeiro estiver garantido, já é fixe. E o terceiro, se alguém ouvir, melhor. Mas eu acho que o primeiro é o mais importante. Até porque há muita oferta, mesmo focando neste nicho. É nicho no sentido que pode eventualmente ser 2 gajos ligados ao humor ou ligados a alguma arte, seja literatura ou seja o que for. Aquilo que eu pretendo é que, se for uma pessoa que está habituada a estas leads, tenha pelo menos uma conversa ligeiramente diferente. O que eu sinto, às vezes como ouvinte destas coisas, é que tem-se a conversa só para ter. E isso é mais notório quando do outro lado está uma figura assim muito grande. Sei lá, o Ricardo Aruz Pereira. Consegui arranjar o contacto deste gajo. Este gajo provavelmente vai-me dar números.
E agora vou fazer figura de parvo porque eu nem sei bem o que é que este gajo é. Mas o que é que ele faz? Vou dizer coisas ao calhas. E ele vai responder porque não quer parecer mau e vou ter uma conversa. E eu sinto que é muitas vezes isso que acontece. O tempo aqui também é relativo, porque há conversas boas mais curtas. A vantagem de conversas mais longas é que vais chegar a sítios que dificilmente chegavas em conversas mais curtas. Em conversas mais pequenas. Yeah. O grande exemplo é, provavelmente, gostes ou não, o Joe Rogan. Ele às vezes tem conversas de 5 horas. Tu em 5 horas vais chegar a sítios que de outra maneira não chegavas. Podes não gostar dos pontos de vista, e mesmo que não conheças aquela pessoa, podes, claro, não chamar a outra pessoa de amigo. Isso é outra coisa. Mas não podes dizer que não há uma ligação. Nos tempos que 5 horas de conversa, sim, eu acho que tem de haver. Há qualquer coisa. Há qualquer coisa, não é? Tem de existir qualquer coisa. Vais dizer certamente muita porcaria, porque isso é o lado. Inevitável. Eu acho que é quase ridículo não estar à espera que alguém, seja quem for, pode ser um cientista, pode ser um humorista, vai errar, porque é a nossa natureza, é impensável. Sim. E quanto maior for o formato, mais são as vezes que vais falhar. Não vou sugerir que toda a gente faça uma coisa destas ou algo parecido, mas ter esta experiência aquela experiência de fazer um podcast sozinho, mas gravar, não publicar, e depois ouvir e perceber que realmente tem muito mais falhas do que aquelas que estava à espera. Seja tiques verbais, seja pausas que não devia ter feito, seja palavras às vezes com uma pronúncia que não é provavelmente a certa, e perceber, afinal sou falível e falho muitas vezes. Eu acho que há aquela cena de... É falta de empatia, a meu ver. Do género, tu não te colocares e não perceberes que aquela pessoa é uma pessoa como tu, e apesar de considerares que ele está a fazer uma cena que tu não serias capaz, falando a nível de humoristas, ok, tu podes não ser capaz de fazer aquilo, mas ele continua a ser uma pessoa falível. E se tu estás a colocar num pedestal mais acima de mas ele não devia falhar destas coisas porque é humorista, então também percebe que se estás a colocar nesse pedestal, é normal também que ele de vez em quando falhe nas próprias coisas, ou seja, não quer dizer que ele diz alguma coisa que é a opinião pessoal dele, ele pode falhar numa piada. Tipo, um humorista pode falhar numa piada, é normal que aconteça. Não vais azucrinar as pessoas por causa disso. É quase como aquela cena de... Eu uma vez vi uma comparação que era: tu vês um gajo estiver numa corda bamba e o gajo cair, tu não vais chegar à beira dele e vais dizer: olha, tu acabaste de cair, além disso, és uma merda, tipo, e vais-lhe bater. Tu não fazes isto, dizes: olha, ele caiu, vou-lhe bater palmas porque foi uma coisa difícil que ele estava a fazer. E ao humorista acontece isso, quando ele falha, as pessoas batem-lhe em vez de normalmente elevar, que é o contrário do que acontece ao vivo. Ao vivo, muitas vezes, tu tens aquela cena que alguns humoristas até não gostam, de tu falhas ou enganas-te uma piada e o pessoal até bate palmas daquela, uma má força. É a diferença da percepção, porque quem também normalmente vai ver essas coisas ao vivo, em muitos sítios... Não acontece em mais nenhuma profissão. Falhas e começam a bater palmas. Vai com o chefe. Muito bem, amigo. Não acontece em lá nenhum isto. Um hospital, uma operação corre mal e os familiares... Sim, senhor. Obrigado pela morte do nosso querido avô. Ele também, nós percebemos, foi complicado, se eu soube história lá dentro, quem nunca? Mas continuo, porque... Exato. Continuo. Não se deixa bater. A pessoa que foi alvo deste drama familiar armar-se em guru motivacional. Dar aqui esta reviravolta. Estou mortinho para o próximo, porque mortinho não é boa palavra, mas também isso, continua, amigo. Mas já aquela imagem, não sei se é muito real ou não, de que o médico, à medida que os anos passam, vai criando uma espécie de carapaça. Provavelmente terá de a ganhar, caso contrário também... Sobretudo pensando nestes médicos de urgência, em que a morte está mais próxima. Estava a pensar assim, um médico daquelas pessoas que à mínima situação, não é trágica, ao mínimo sentimento num filme desatam a chorar. Alguém deste género como médico. Era tipo o contrário, que era do género. Não, o gajo nessas cenas médicas, boeda duras, o gajo era tipo, na boa, mas depois ia à máquina de vending, aí ficou entalado o pão com chouriço que lá tinha. E o gajo começava a chorar. Era só sensível nessas coisas, mas as coisas mesmo lixadas, o gajo era normal. Não é tão descabido. Tem uma vida laboral lixada. Nesses momentos está à procura da paz. Ok, vou ter um momento de paz, vou descansar. E o que ele mais quer é o pão com chouriço. Tiram-lhe o tapete. Então, mas não há pão com chouriço. Eu ia operar a 35 pessoas. Vamos ainda dar aqui uma pincelada na história. Era o melhor pão com chouriço. Sempre. Exato. Diz de manhã que está a sonhar com aquele pão com chouriço. Está a 35 cêntimos da máquina do piso 3, exatamente. O dia está-me a correr mal, mas quando chegar lá abaixo, ou lá em cima, não sei onde é que ele está a operar, vou comer aquele pão com chouriço e vai correr tudo bem. E chega lá, não dá. Também não percebo
aquele aviso nesse tipo de máquinas, não abanar, como se isso tivesse alguma vez Impedido alguém de se fazer. Nunca vi ninguém a ser impedido ou ter um momento de razoabilidade. Os avisos não funcionam. A melhor que tive na máquina de vending foi saquei uma cena que ficou presa com um cabo USB. Tipo, metia por dentro e fiz uma espécie de nó e eu sentia-me uma espécie do, sei lá, do Woody do Toy Story, mas das máquinas de vending, sabes? A sacar o meu... Eu não me lembro, era um leite chocolatado. Mas isso é um conceito estranho. Se vissem só esta parte, sem o contexto, diriam, este gajo está a gamar. Tu pagaste e depois tiveste que ter mar em ladrão. É muito estranho, estás a ver? Uma perspectiva que pronto, foi nova para mim e que eu estava tipo a olhar de um lado para o outro, tipo, parece que vou fazer uma cena de mal, mas eu não estava. Porque essa ideia, se aplicarmos a uma loja, por exemplo, de roupa, uma loja de roupa ou uma pastelaria, comprar um pastel de nata, vai pagar. Não tem troco. Não tem troco, vou ter de assaltar. Não vou agora. Agora não vou. Para o outro lado da rua trocar a nota. Tenho aqui uma pistola mesmo para isto. Não sei se já conheceste este tipo de personagens. Eu não gosto de andar com trocos. Pessoas que... Se calhar és uma delas. Por acaso não. Eu gosto precisamente porque é tipo, olha, isto custa 1,20€. Eu tipo, mano, se eu tiver 1,20€, eu prefiro não receber em troca. É tipo, toma, está certo. Eu adoro a cena de, olha, está aqui certo. Às vezes tens aqueles cêntimos e eu tipo, ei, olha, juntei-me, era 1,76€ e eu, pau, direitinho. Mas não achas que há um número de moedas a partir do qual que és mal visto? Algumas moedas, ok. Mas agora, se for um número absurdo de moedas... É estranho. As pessoas tipo, vou ter de contar isto tudo. Então, mas este gajo é mendigo. Andou a arrumar carrinhos em parques infantis. Aqueles carrinhos de brincar. Só conseguiu moedinhas de nada. Mas também é estranho aquelas pessoas que pagam tudo e coisas pequenas. Este é um exemplo. Provavelmente já terá acontecido. Se aconteceu com um café, pagares, por exemplo, um café com uma nota de 50, provavelmente já aconteceu alguém comprar uma pastilha com uma nota de 50. Não, quero uma pastilha com uma nota de 50. Obrigado. E começa a ir buscar os saquinhos, sabes? Onde já tinha as moedas. Talvez isto já tenha alguns anos, mas só fui informado disto. Os meus informadores não estão a fazer o trabalho deles. Quando vais ao banco buscar moedas, não é? Trocar as tuas notas por moedas, se tiveres um estabelecimento, pagas. Não fazia ideia. Não sei quanto é que pagas, mas pagas qualquer coisa. Uma taxa por isso. É para o gajo estar a contar as moedas. Há aquela máquina de contar as notas, não é? Aquela máquina que aparece em muitos filmes, faz aquele barulho que até põe o coração a pular de saúde. Eu quero ter uma máquina dessa para pôr tipo 15€, estás a ver? Uma vez pensei, será que isto é mesmo mente à pobre? Será que dá com as notas do Monopoly? Só para ouvir o barulho. Mas estás a ver? Tipo, olha de folhas de papel. E ele chegava ao fim e dizia: você é um otário. Tipo, só isto, estás a ver? Não sei se há uma máquina do mesmo tipo para contar moedas. E é boa da gira. Parece uma espécie de um funil e aquilo abana e as moedas vão caindo. E eu acho que ele engata as moedas no sítio certo e conta. Eu já vi isto. Não estará lá um anão lá dentro a separar? Se calhar. Mas tem de ser moedas pequenas. E depois, lá está, havia muito mais no centro e diz: este gajo é estranho. É isso, estás a ver? É a única cena no mundo. Lá está, quando um gajo paga certo, o gajo diz sempre: está certo. Tu nunca dizes isso, tipo, do género, porque é para ver se a senhora não verifica, porque lá está, como és com moedas pequenas, acontece sempre este fenómeno. Tu se vieres com coisas, com uma nota de 50, para pagar uma coisa, tu não vais a pessoa, olha, está certo, tipo, é 50-50, está certo. Não, porque a pessoa vê logo. Agora, quando tens de pagar coisa em que é preciso cêntimos, deixa-me ter aquela necessidade de dizer, está certo, só por causa das moedas pequeninas. Abres também a porta para outro tipo de episódios, essa coisa do está certo ou de... Ou o contrário, tu pagas, pode conferir algo desse género. Não, confia em si. Como é que eu ia dizer? És um cliente habitual e quando tu dás o dinheiro a pessoa, eu confio em si, confia. E tu, pelo menos, aquilo que tu estás a ver, a pessoa confia em ti. Moedas e a pessoa confia que está ali 300€. São 3 moedas, eu confio em si. E quando é o contrário, não te sentes na obrigação de confiar na pessoa. Pois, exato. Estás aí, não vou contar contas o troco já fora, sabes? Aquela de se tiver dinheiro eu ainda volto para dentro e diz, olha, esqueceu-se aqui. Mas por outro lado, tipo, eu já estou lá fora. Ela tinha razão de dizer, amigo, eu não vi o contar. Não é? É aquela situação já esquisita. É uma relação tóxica. A outra pessoa confia em ti e tu não confias nela. É abusivo. Abusivo de troco. É isso mesmo, é isso mesmo. A pessoa teve meses a confiar em ti. Há uma vez que, este número de moedas, pelo peso, não me parece o certo. Mas é uma relação tóxica muito diferente das amorosas, porque é tipo, uma relação normalmente é dar e receber. A parte tóxica é quando tu estás a receber, estás a ver? É muito estranho.
Há aqui uma dicotomia de relacionamento, a cena do cliente habitual. Abrimos a caixa de Pandora destes temas. Há outro episódio em que, também no troco, mas prende-se com notas. O troco é 20 euros. E a pessoa dá-te 10 euros pensando que deu-te 20 euros. Uma nota de 10 euros não é uma nota de 20 euros e tu percebes, você afinal não deu aquilo que diz ter dado, deu menos. E como é que se... Como é que sais daqui? Não é tipo, olha, vá ver ali em cima. Não há um VAR na vida. Já devia haver o VAR dos trocos. É o que eu Meu Deus, Elizabeth vai. Ela avançou, deu menos um cêntimo. Regularidade a penalti. Era giro ver isto. Faz falta. Se bem que podia acontecer o que acontece no futebol. Às tantas verificávamos que ficava tudo na mesma. Do ponto de vista da economia, era mais alguém receber um salário. Isso é sempre bom. O que é que tu fazes? Sou VAR de trocos. Sou VAR de trocos. Há outra variante, mas não tem a ver com os trocos, mas tem que ver com o aumento dos preços. E agora, graças a este evento bélico, Ucrânia-Rússia, os preços estão a flutuar. Há alguns sítios que têm mantido o preço, mas não sei até quando, mas há outros que aquilo que nós vemos nos combustíveis, há sempre um pretexto para mudar, Sim, para aumentar os para combustíveis. O quê? A guerra? Aumentamos. O quê? Caiu um ovo no Brasil? Nepal. Vamos aumentar. Os eventos estão relacionados. Há sempre um pretexto para aumentar. Para baixar, o quê? É sempre complicado. Não, Yeah. Isto não é assim. Isso não é assim como vocês pensam. Pá. Para baixar não é assim. As coisas são muito complicadas. Às vezes é a previsão de que os preços de determinada matéria-prima vão aumentar. É a previsão. Bom, estes gajos já estão a prever, a melhor coisa é aumentar já. Gosto. Diferença de critérios, digamos Sim, assim. sim. De uma forma ou de outra, vemos no Twitter. Quando está do nosso Exato. lado, ok, está tudo bem. Então, mas este é o mesmo argumento que tens usado a vida toda? Não, mas é esta pessoa, não gosto desta pessoa. O argumento não vale por si só, tem que estar associado a alguém com o qual te identifiques. Com a guerra na Ucrânia tem-se verificado isso. Não sei se estás muito presente neste tipo de guerrinhas no Twitter. Eu acho que o Twitter é a rede social que eu menos utilizo. Eu acho o Twitter muito estranho. No mínimo, não é que imagina, eu acho por duas vertentes. Primeiro porque eu não percebo como é que do nada recebo uma notificação no Twitter, vou a ver e aparece um Twitter, uma pessoa que eu não sigo, a dizer uma cena aleatória, tipo, epá, e o mundo hoje que está tipo ananás? E eu fico, ok, não percebo porque é que isto aconteceu. Na mesma ordem de ideias, nós estamos a combater o discurso de ódio. Sugestão, um tweet de alguém que não segues. Está a haver merda naquele tweet. Nós sugerimos-te ódio. É que é precisamente isso, porque imagina, eu a minha tese de mestrado, eu estudei engenharia informática, a minha tese de mestrado foi precisamente o discurso de ódio nos dias de hoje. E foi basicamente criar um observatório sobre o discurso de ódio. E eu li muito discurso de ódio filtrado, quer inglês, quer brasileiro. Precisamente brasileiro, era a nossa base de dados, era só PTBR. E é bem estranho. Nós classificamos, tipo, imagina, eu usei modelos machine learning, coisa assim, para classificar aquilo tudo. E é por isso que também e vinha tudo do Twitter. Nós nem foi dizendo, nem vale a pena estar a buscar na outra base de dados. Vamos só buscar aqui, chega. E tens milhões e milhões e milhões de exemplos e é muito estranho. Eu acho que eu envolvi-me no Twitter um bocado mais tarde. Também sou uma pessoa muito mais visual, por isso é que também gosto muito mais do Instagram. Opa, o TikTok é uma praga. Está ali, às vezes passa horas a ver lixo, mas às vezes ri-se no meio daquilo tudo. Eu instalei TikTok com uma ferramenta de trabalho para partilhar vídeos e tudo, que não uso assim tanto como devia. E há certas alturas em que eu começo a publicar mais regularmente, depois paro. Vai dependendo também dos beats e da forma como corto e às vezes da paciência. Eu sou um bocado mais preguiçoso do ponto de vista de conteúdo, de beats de stand-up. Sei lá, eu lembro, por exemplo, do Sá, por exemplo, Vitor Sá, uma altura depois começou a fazer todas as segundas-feiras o beats de stand-up, começou a cortar. Eu acho que eu agora também vou começar a fazer um bocado mais vezes, até do ponto de vista de material, comecei também a fornecer um bocado melhor, porque também tive necessidade de gravar um projeto, uma coisa que vai sair, e então acabei por investir um bocadinho mais. E também se calhar sou capaz depois de fazer isso. Mas por acaso o Twitter nunca foi uma cena que meti muito. Nunca gostei. Acho que o Twitter para mim serve daquela de tem aqui uma piada que eu acho que faz sentido escrita. Só, toma, pronto. E gosto disso como ferramenta de trabalho. Acho que é giro, acho que é divertido, mas acho que há muitas guerras que eu não me quero meter lá. Às vezes uma guerra digo, não. Já me identificaram em cenas em tipo, olha isto. E eu fiquei tipo, não vou responder sequer. Não vale a pena, não percebo. A primeira vez que eu notei esse fenómeno, estavas a falar desse fenómeno de sugador de tempo. Quando dás por ti, e caraça, já passou uma data de horas. A primeira vez que me apercebi desse fenómeno foi quando o Facebook estava em altas. Pode ser angustiante quando te das conta. Não consigo espirrar. Tantinho. Não merece. É um espirro tímido. É um espirro que só consegue aparecer. Acho que há aqui uma segunda tentativa. Não. Não. Acho que o espirro. Oi? Não, acho que.
Não sei, vai aparecer quando ele quiser. Quando ele quiser, exatamente. Não vou fazer pressão para o espirro. É, o espirro pode ser o que ele quiser. Exato. Estas construções sociais que temos à volta do espirro São completamente erradas. são completamente erradas. Se o espirro quiser ser uma pessoa, Exatamente. não é preciso ser um santinho. Pode ser uma pessoa normal. Cá está, cá está. Perde-se Sim. demasiado. Não é tempo que eu sinto. Às vezes é que ela sente tipo, ok, um gajo está-se divertiu a ver uma coisa, tudo bem, mas tem de haver um limite em perceber se estás-te a divertir, estás só a perder tempo, não estás a fazer nada útil contigo. E eu sinto muito isso. Eu às vezes, por exemplo, tenho aquela necessidade de será que perdi este tempo útil? Será que este tempo podia ter estado, por exemplo, a escrever? Isso é das cenas que eu gosto mais de pensar. Tipo, se estou sozinho e tenho algum tempo, será que vou escrever? Às vezes é importante uma pessoa desligar. Às vezes, pá, dou por mim, quero ver uma série, vou só ver uma série e estou ali. É uma das coisas que eu meço muito. Tenho que ter cuidado com o tempo que estou a perder com isto, porque podia estar a usar para escrever, para melhorar a mim, melhorar o meu texto e por aí fora. Puxo sempre um bocado mais para esse lado da comédia quando vejo estas coisas. Porque se acaba por ser uma ferramenta que eu instalei por causa da comédia, tenho de ter certeza que ela não me prejudica ao fazer-me perder tempo de forma inútil. É aquela ideia de que as redes sociais foram feitas para isso mesmo, para passares o maior número de minutos possível. Estão a fazer o bom trabalho do ponto de vista delas. Tu realmente estás a passar muito tempo lá. Do ponto de vista humano, é pá, qualquer coisa aqui que está a falhar. Os humoristas, quando estavam muito presentes no Twitter, alguns continuam a estar, mas já não estão da forma que estavam. Sobretudo aqueles humoristas que vivem da atualidade e que alimentam o seu trabalho daquilo que vai acontecendo, e o Twitter, nesse aspecto, é provavelmente... Se bem que aqui é um entre aspas, porque... Ok, é o primeiro, mas aquela informação às vezes não tem qualidade nenhuma, às vezes é preciso um bocado parar para perceber o que é que realmente está a acontecer. Ficaram dependentes de... E será que eu estou a perder alguma coisa? E será que está a acontecer alguma coisa que pode chegar a roçar o doentio? Aquilo que se chama o FOMO, o medo de estar a perder qualquer coisa, no Twitter é muito real. O que é que aconteceu recentemente que eu estava a ouvir num podcast do Maurício Meirelles? Alguém que tem uma página... podíamos chamar cor-de-rosa, o episódio da Ucrânia, como se fosse uma série. A guerra começou quando era de noite no Brasil, ou seja, acordaram já com aquilo a acontecer. E algumas pessoas, sobretudo aquelas que estão mais em cima, começaram a bater mal. Que perdi uma guerra! O quê? Pronto, perdi uma guerra. Já perdi o engajamento todo. Já perdi os primeiros minutos. É um fenómeno muito estranho, porque ficas demasiado preso a uma coisa que na verdade deverias estar a usar só para promover e para melhorar uma condição tua. E estás a ficar preso de tal forma, estás a prejudicar a tua vida e vais prejudicar, mesmo a tua comédia, do género. Claro que a parte da atualidade é super importante, tens de apanhar a altura certa. É muito difícil. Eu não faço imensa coisa da atualidade. Aliás, eu quando normalmente escrevo piadas no Twitter, é muito de atualidade e é raro, porque é tipo, ok, acho que é uma coisa que funciona agora, vou escrever lá. Mas é raríssimo. Eu uso muito pouco Twitter, devia usar muito mais, sem sombra de dúvida. Mas também não é tanto uma coisa que eu gosto. Eu não gosto. Primeiro, eu não percebo a cena de ir lá desabafar. Eu sei que pode haver isso. A nível de piadas, acho que é uma ferramenta boa para piadas, e depois tens muito aquela cena de até usas o Instagram assim a partilhar a piada que tens lá. Tipo, normalmente sempre que mando uma piada no Twitter, também pôr assim o Instagram para fazer o mesmo. Vejo que também fazes muitas vezes isso. Que é normal, eu acho que o Twitter é bom para isso, é bom para esse tipo de coisas. Agora, há tanta guerra às vezes à volta, e a mim passa-me ao lado por decisão própria. É daquelas coisas que eu digo, não me quero meter. Se levares a peito, e às vezes comprar as guerras que podem ser eventualmente tuas, ou ser de alguém que te é próximo. E depois há pessoas que fazem quase disso profissão. Adoptam todas as guerras. Parece-me que não é mentalmente muito são andar naquela vidinha. És um prisioneiro, sei lá, de causas e de guerras que estão a surgir. Se não é nenhuma, ficas paranoico. E na verdade, se não é nenhuma, era bom. Estás a ver? É um conceito de uma nova atualidade completa. Não é? És uma espécie de soldado que voltou e que não sabe agora como é que se vai enquadrar e só quer que haja outra guerra para ser chamado. É um bom exemplo. E é igual porque as palavras... podem magoar, exatamente. É a mesma coisa. Aquilo é um cenário de guerra, o Twitter. Não sei se começou no Facebook. Este fenómeno de, numa mesma timeline, não há diferenciação de conteúdos. Num post pode estar alguém com uma opinião realmente relevante, a seguir pode estar uma pita, a seguir pode estar um gajo parvo, a seguir uma jornalista passada dos cornos. Sim. Ou seja, está tudo no mesmo nível. Não há... E isto, de alguma forma, influenciou a nossa forma de pensar. Pode ser muito subreptício, muito inconsciente, ainda não percebemos bem os meandros disto,
Os negacionistas acho que são fruto desta forma de pensar. Está tudo no mesmo plano. Não há o facto versus a opinião. Estás a perceber? Eu também sinto muitas vezes isso. E lá está, quando fiz aquele projeto, percebi muito isso, que é uma caixa de comentários hoje em dia pode ser uma lixeira. E vem de malta que às vezes comenta factos. Tipo, mano, é um facto. Não há mais nada para ser acerca disto. Pois, mas o Trump, não me vou alongar muito, porque o episódio anterior não, há 2 episódios, o que há de sair na próxima semana foi com o Hugo Rosa. A área de estudo também foi próxima à tua. Sim. E falámos destas coisas da inteligência artificial e de como o mundo basicamente está perdido. Não há grande salvação. Nós estamos a assistir aos últimos anos e algumas destas lutas que nós até podem ser bem intencionadas, podem partir de um sítio bom, vão deixar de fazer sentido porque vão perder em todos os terrenos. Questões de saber o que é verdade, o que é mentira, e vais ser abalroado, não pela gorda de há pouco, mas por uma quantidade de coisas e contra-coisas. Não tens tempo sequer. O modus operandi da pessoa típica não é esse, não é de procurar os detalhes, relacionar coisas com outras coisas, procurar trajetórias. De onde é que isto começou? Não nos diz muito este tipo de procedimento. E a mentira também se está a aperfeiçoar, seja com o deepfake, seja com a inteligência artificial, tudo e mais alguma coisa. Vai ser cada vez mais difícil perceber a verdade da mentira. E esta expressão, não sei se foi cunhada pelo Trump, mas ganhou algum relevo com o Trump. Esta expressão, o facto alternativo, que é um oxímoro. Se é facto, não pode ser alternativo. Não pode ser alternativo. Quando o facto ajuda a tua narrativa, ok, pode permanecer como facto. Quando contraria, então é um facto alternativo, não se ajusta. Não se ajusta, é um mundo engraçado. O que é que tens visto? Sim, maravilhado. Isso é quase um hipérbole. Tenha deixado, este cabrão conseguiu fazer uma merda que eu não estava à espera. Aqui às vezes ficamos muito em stand-up, mas pode ser, sei lá, uma série de comédia. Um gajo dá uma pausa para se calhar depois voltar. Imagina, a nível de séries, já acabei há algum tempo a ver The Office e até hoje posso dizer que é a minha série favorita e foi uma das coisas que eu vi em 2020. Versão americana ou versão original? Eu gosto dos dois, mas gosto mais da versão americana. Ah, está, teve uma longevidade maior para tu conseguires ter a parte também afetiva além do riso, que é o que também foi aquilo que eu senti. Ou seja, para mim eu gosto muito de Office por ser uma série completa, porque é uma série que tanto me faz rir como me faz chorar. Consegues criar ligações com os personagens. Eu acho sempre genial teres uma série que sem o laughing track me consegue pôr a rir verdadeiramente, porque eu acho que é muito difícil estás a ver uma série sozinho e riste. É tão especial de comédia. Eu às vezes vejo os especiais de comédia, chego ao fim e digo, pá, foi muito bom. E se for preciso, até posso-me ter rido, se calhar, muitas vezes alto, ou quase nenhuma, porque é uma cena super social, lá está, riso por sorriso e por aí fora. Se eu preciso, vejo a mesma coisa com a minha namorada, ou vejo com o meu pai ao lado, completamente diferente. Eu amo uma vez estava a ver um solo, e amei o meu pai juntou-se a mim, e eu comecei a rir muito mais só que o meu pai estava lá, porque nós puxamos um para o outro. E acho que The Office era das poucas coisas que sem uma laughing track, ainda por cima me fazia rir bastante. Uma que me surpreendeu bastante foi Unbreakable Kimmy Schmidt. Foi uma série... Pá, que me surpreendeu. Tem a Ellie Kemper, que era a que fazia de Eric estou a dizer bem? Acho que estou, a secretária Eric Cannon no The Office. Pá, surpreendeu-me bem. Eu não estava à espera, eu ri muito com aquela série. Eu dava assim momentos em que diziam piadas que eu estou tipo, isto é bué agressivo para o estilo que a série está a fazer. E de repente mandam assim uma tirada e achei bastante interessante a forma como trabalhavam e tem o melhor genérico de sempre. De vez em quando eu não dava skip, porque o genérico é muito giro. Eu já vi há algum tempo, mas foi daquelas coisas que me ficou, do género, quando tenho de dizer uma série, olha, uma série que me surpreendeu foi essa. Enquanto The Office é tão badalada, portanto, não me surpreendeu eu ter gostado tanto. Unbreakable Kimmy Schmidt foi daquelas que eu não pensei que ia gostar tanto como gostei. Diria que foi mais isso. Sei lá, uma das coisas também que me surpreendeu, olha, eu posso falar, apesar de ter feito referência a ele, que foi o solo do Rui, o amigo ausente, surpreendeu-me, porque eu acho que ele, na meu ver, ele mudou o modo como tu consegues fazer um solo quando começas na comédia há relativamente pouco tempo. A minha perspectiva foi, ele olhou para o solo um bocado mais como conteúdo, do que como só em si de vou pegar, vou a cidades, vou vender bilhetes, vou capitalizar com a venda de bilhetes e vou fazer a malta rir. Este é o produto e, além disso, também tem uma parte de conteúdo. Ele focou-se na questão do conteúdo. Eu não sei se ele ganhou algum dinheiro com aquilo, sinceramente. Tudo aquilo que foi com ele, só perdeu, entre aspas. Ele só investiu dinheiro no solo. Mas ele tem uma mentalidade bem fixe de dinheiro que ganhou na comédia naquele ano, investiu naquilo para pegar e tem esta mentalidade de todos os anos lançar um cá para fora. É uma mentalidade de doidos, mas incrível, e que é uma coisa que acho que deve adotar. E para mim foi uma das coisas que me surpreendeu. É aquela coisa que me dizem, olha, um gajo que está a atuar, se calhar, agora mais há um ano e tal, tem um solo.
O gajo fica, mas tipo, como é que ele fez isto? Mas está, porque focou-se na questão do conteúdo. E se calhar, lá está, inspirou, e eu para mim isso foi uma cena inspiradora, sem sombra de dúvida. Vou-me também pensar, será que faço também uma coisa da mesma perspectiva? Tipo, eu quero conseguir fazer um solo de pegar, vender bilhetes, as coisas todas. Mas também posso dizer que hoje, por exemplo, estive a gravar um mini especial, e é mesmo mini, tipo, uma coisa que vai ter no máximo meia. Ficou para aí com 20 e tal minutos, meia hora, ainda vamos ver, mais corte e tudo. Que a ideia foi mesmo: olha, vou fazer uma cena para conteúdo e não necessariamente uma coisa para de bilhetes e de cartaz, ir a este teatro, isto e aquilo. E acho que foi muito a cena do Miguel Ausentes do Iggy. Pelo menos para mim, independentemente da qualidade do sol ou não, sem sombra de dúvida tem qualidade, mas o que me surpreendeu mais foi a ideia por trás daquilo que eu queria fazer. E acho que isso sim foi uma coisa que me marcou pessoalmente. Eu acho que esse fenómeno vai ser aquilo que sucede muitas vezes no atletismo. Bate-se um recorde. O quê? Dá para fazer assim, mais rápido. É isso. Já alguém fez, então? E não me surpreenderia nada daqui a uns tempos surgisse alguém com 6 meses de atuação fazendo um solo. Não me surpreenderia nada. E bom, eu acho que está a começar a ver isso, está a começar a ver pessoas. Há pessoas que estão a tirar para fazer solos em mais ou menos tempo. Lá está, o próprio Hugo que acha que é cena, o Soares que acha que é cedo demais para fazer. Mas lá está, ele atirou-se para uma noção clássica de solo. E para mim a cena do Iggy foi que mudou essa perspectiva. Foi, ok, isto pode dar um conteúdo, mas vou fazer isto pelo conteúdo em si. Claro que não deixou de ser um bom espetáculo, quem foi lá divertiu-se bastante, sem sombra de dúvida. Mas o objetivo primordial no fim disto tudo é ter saído aquilo. Aquele sol, meio sol, como quiserem chamar, pronto. o Bo Burnham, do ponto de vista conceptual, pelo menos abriu a porta para pensarmos no solo de outra forma. Sim. E há mais 2 ou 3 exemplos. Foi o que aconteceu em todos os formatos. As sitcoms começou por ser uma coisa, depois mudou-se um bocadinho. Primeiro eram as famílias brancas, só as famílias privilegiadas, agora uma família pobre, agora uma família negra, agora uma família hispânica. O quê? Não precisa ser uma família dentro de casa, podemos pôr no meio laboral, agora podemos não sei o quê. Há sempre pequenas mudanças. Não é preciso ter risos enlatados, podemos tirar isto. Não é preciso ter grandes temas, podemos fazer uma sitcom sobre nada, ou aparentemente nada, como o Seinfeld. Podemos ter aqui personagens que ainda não entraram. Podemos até fazer uma sitcom com personagens que não são reais. Estou a pensar no Os Vampiros, não sei se já viste. Aquilo é uma sitcom, o dia-a-dia dos vampiros, seja um ambiente de trabalho, e seja um ambiente de trabalho, seja o que for, pode ser aquele ambiente do office, mas também pode ser, por exemplo, o ambiente de um sítio mais burocrático do Parks and Recreations, se a memória não me falha. Sim, É sempre, ok, se mudarmos isto, qual será o efeito nestes personagens? Questões até financeiras. Ok, eu quero fazer um solo, mas não faz sentido alugar uma sala de 200 lugares porque não tem esse público. Então o que é que eu posso fazer? Estou-me a lembrar de um solo, não sei se viste o solo do Adam Sandler. Corta para uma cena onde ele está no metro. Aquilo é um orçamento estúpido. Ele faz cortes. Sim, é diferente. Isso aí era o ideal. Aquilo que acontece em Portugal, normalmente tens brutos de uma atuação, não tens de 20. Mas pensar o que é que podemos fazer com os meios que temos, que nunca serão. O Rui abriu uma porta interessante para quem está a chegar e para quem já estava e não conseguia ver essa forma de fazer. Ia dizer promover, mas às tantas é sempre a mesma pergunta que já foi feita há pouco. Alguma coisa que seja do humor, pode não ter que ver com o humor. Alguma coisa que tenha despertado interesse. Até pode ser uma série que nada tenha que ver com o humor. Uma pequena menção a alguém ou a um conjunto de pessoas. É como se fosse um anúncio no jornal, não aqueles anúncios eróticos. Também pode ser. Exato, este espaço publicitário é seu. Uma das coisas que estou agora ansioso ainda é um projeto para sair em junho. Não sei se quando isso sair já estamos em junho, não estamos. Isso logo se vê a timeline. Mas uma coisa que gostava de lançar em junho era precisamente uma coisa que gravei hoje, um mini especial, como lhe chamo, que é o Sem Abrigo Iminente. Uma ideia que tive, que nasce precisamente de eu estou há um ano a viver com a minha namorada numa casa, vamos sair desta casa, e eu disse, ok, andamos à procura de casas, falta uma semana, e eu ainda não tenho sítio para onde ir. Ontem, posso dizer que ontem à noite, tivemos a confirmação de uma casa que nos aceitou, que finalmente tipo, a pessoa disse, a casa é vossa, e eu, nice. Portanto, eu estava a um dia de gravar e literalmente era um sem abrigo iminente. Tipo, a não ser ir para casa dos meus pais ou uma cena assim, não... E então tive esta ideia de como é que eu posso despedir de uma casa, que foi tipo a minha primeira casa, tendo em conta que eu sou um stand-up comedian. Vou fazer stand-up. E decidi gravar uma cena, eu até brinquei a dizer tipo uma espécie de ser o Kevin Hart de Valongo e gravar uma coisa em casa. Portanto, foi uma coisa que me deu gozo fazer hoje, foi giro. Promovo também isto, um bocado autofalácio, mas sim. E de resto, olha, promovo também uma coisa que provavelmente há de sair com o Zé Pedro Rodrigues. E genecamente também promovo a ele, que também é um gajo que tem arranjado bastantes noites para a malta também aqui
genericamente nem é do Norte, ele tem tido malta de vários sítios, e também é um gajo que também tem uma conversa sempre interessante a ter com ele, também é uma das pessoas que gosto. Também é por causa disso que vou tentar vamos ver se lançamos brevemente também um podcast chamado Um Bet e um Guna, temos um bocado essa ideia. Lá está, estou mais uma vez a fazer a cena do gimmick infringement, mais uma vez, mas é um bocado por aí. Qualquer dia não consegues sair de personagem. Não consigo, sabes? Eu sinto que eu um dia, já sei lá, ando de metro, comprei o andante, mas vou saltar as barreiras, só naquela. Só porque tenho de manter-me de alguma forma, comprar umas sapatilhas sempre E de repente cai-te a ficha. Mas o que é que eu estou a fazer à minha vida? Exato, o que é que eu estou a fazer na minha vida? Porque é que eu tenho nas mãos os fones daquele rapaz? Tipo, eu já tenho os meus. Tipo, vais pedir desculpa ao rapaz. Peço desculpa, é que eu comecei a gravar um podcast. Exato, sabe? Não sei se já falei disto aqui neste podcast. Quando morei em Lisboa, assim, um delinquente seria no sentido em que de volta e meia encontrava-me com ele e ele pedia-me dinheiro. E às tantas da noite, talvez 2 ou 3 da manhã, perto do Martim Muniz, para ir às 2 da manhã. Eu fui a pé para casa, uma rua deserta, à exceção de mim e dessa pessoa. E o que é que essa pessoa me propôs? Tenho aqui uma viola mesmo boa para ti. Espera aí, o gajo vai-me assaltar com uma viola, eu vou-lhe comprar. Como é que isto vai funcionar? Ele depois foi logo, claro, por acaso, noutras situações nunca consegui perceber a clarividência do discurso, mas daquela vez estava a negociar e tinha de ser claro. Tinha aqui esta viola, estás a ver? Quanto é que estás por esta viola? Já seria estranho, mas às 2 da manhã ou às 3, quando não há ninguém na rua, contactas com uma pessoa e sabendo o historial daquela pessoa, ainda mais estranho. E a primeira abordagem é: queres esta viola, rapaz? Disse que não, claro. Agora dizer, não, é esta viola que eu tenho aqui. Sim, até porque já é tarde, ninguém vai querer ouvir música esta hora. E de caminho para casa comecei a pensar: será que ele viu alguma coisa em mim que eu nunca consegui ver? No sentido de, podia ser por aí, mas sabes, aquela conversa, epá, isto via-se muito mais nas feiras. Não sei se nos supermercados. Você precisa desta cena de penas. Aí havia boi isso nas feiras. Você com isto ficava. Isto foi o que aconteceu, não estou aqui a exagerar. O que podia ter acontecido é: então não me compras a viola, dou-te uma facada. Também dava, exato. É assim, de certeza, não. A guitarra podia ser dele, não é? Podia ser aquele que está viciado na droga e começou a vender tudo, ou então roubou a viola a alguém, e isso também me fascina. E isto aqui saltando para outra história. O que é que é interessante do ponto de vista do assaltante? Por exemplo, há uma pastelaria perto da minha casa em que o assaltante roubou 2 frascos de mel. Opa, isso é muito bom. Sabes que este tema dos assaltos agora é muito sensível, porque eu fui assaltado tipo, há 2 semanas. Tipo, roubaram-me o carro. Não roubaram o carro, assaltaram-me o carro. Tipo, chego eu, estou tranquilo, abro a porta do carro e de repente olho a porta de trás e vejo fogo. Eu tinha o banco de trás tipo, em baixo. O que é que se passa? Eu não deixei assim, de repente olho para o vidro do passageiro, já está partido, assaltaram-me o carro, roubaram-me o PC, mas depois roubaram-me mais coisas, bem aleatórias. Tipo, eu hoje descobri um item que me roubaram. Roubaram-me uma prancha de street surfing, porque houve uma altura que eu fazia isso. Roubaram-me um suporte de microfone que eu usava para os podcasts. É por isso que eu agora até falo contigo, estou a segurar na mão, porque os gajos roubaram aquilo. Gatunos. Queres passar uma mensagem para os gatunos? Se estiverem a ouvir, portanto, crianças e gatunos, se me estiverem a ouvir. É o meu público, crianças e gatunos. Ou ambas, estás a ver? Crianças que são gatunas. Aspirantes a gatunos. Exatamente. Eu este dia queria pôr os meus óculos de sol, vou a um sítio do carro onde os tinha, e já não tinha os óculos de sol, tipo, eles roubaram-me isso. E hoje eu ia buscar uma espécie de um anel de luz que eu tenho, que era para iluminar umas cenas quando estávamos a gravar, e eles roubaram-me isso, e tipo, eu não tinha percebido isso. Espera aí, onde é que eu tinha isso? Eu tinha isso no carro, vou à mala do carro, roubaram-me o anel de luz também. Tipo, por causa de uma razão. Depois estava tipo, o bote, estávamos nós hoje, e ele a brincar, pá, sabes, agora vai ser tipo um guna assaltante a fazer dancinhas para o TikTok com o teu anel de luz. Estás a ver? Opa, foi muito aleatório. A mim nunca me aconteceu isso, aconteceu ao meu irmão. Mais uma vez chegamos à conclusão que os larápios precisam de uma espécie de workshop, porque quer-me parecer que eles não têm noção de hierarquia. Roubam assim, escavacou a porta do pendura e a única coisa que roubou, que estava no porta-luvas, foi um carregador de um telemóvel. Sendo que no porta-luvas estava uma carteira com dinheiro. Ao abrir o porta-luvas, ressaltava
Se o gajo não tinha na bateria no telemóvel. Só isso. Será que ele foi partindo vidros e lixando fechaduras a rua toda? Epá, este carregador não serve no meu. Só tem aqui um MacBook, não quero saber disto. Precisa de uma powerbank e de um carregador, amigos. 30 carros vandalizados porque um gajo não seria mais fácil comprar. E aqui se vê o vício que nós temos do telemóvel. Neste caso, é claro, isto é uma citação hiperbólica, mas 20 ou 30 carros. Eu não quero dar mais exemplos, não às tantas estou a pintar uma imagem muito negra do sítio onde eu vivo. Mas a última pancada que houve aqui, eu acho que já passou, foi roubar sarjetas. Aleatório. Uma semana que... O que é que vamos fazer? Vamos roubar tampas das sarjetas. Consequências. 2 ou 3 velhotas partiram logo as pernas. O que só mostra que as velhas não andam no passeio. Se andassem no passeio, não partiam. Não é? A culpa é das velhas, claramente. Até foi uma forma do ladrão... Proteger, exatamente, a segurança rodoviária, estás a ver? Exatamente. Isso. Exatamente, uma boa ação. Houve uma vaga há uns tempos, os baldes do lixo eram mais antigos, agora é aqueles na terra, mas quando eram aqueles típicos que era tipo um coisa verde, plástico, incendiavam tudo. Gosto muito deste novo episódio de um assaltante ir a uma pastelaria e roubar 2 frasquinhos de mel. O mel está caro, eu também compreendo. Exato. Mas o que é que me faz falta? Estava uma caixa registradora com o dinheiro do dia, que havia de ser outras coisas com mais valor. Não sei se isto é um mito ou não, mas o mel não tem data de validade. Tem validade. Se calhar não sei se é verdade ou não, mas... É assim, se calhar é isso mesmo. Viu a guerra na Ucrânia, isto é bombas nucleares, vai chegar a um ponto em que não há mel, guardar 2 frasquinhos de mel no bunker. E assim, vou vender, daqui a uns anos, este mel vai valer... Espero que tenhas gostado da conversa. Eu gostei porquê? Porque é um tipo de conversa que eu gosto de ter de 2 horas, que é completamente com vários temas, sobre si saltamos de um lado para o outro. Há caos. Pá, eu sou um gajo que gosta do caos, de estar aqui no meio do caos a falar de uma coisa... coisas bem aleatórias, e isso foi sempre uma das coisas que eu gosto. Mas está, foi como tu disseste, numa conversa mais pequena eu não tinha ido falar sequer certos assuntos, foi contigo, e que assim consegui falar precisamente porque temos um bocadinho mais tempo para também estar à vontade. Desengane-se aquele que pensa que este projeto não tem mensagem. A mensagem deste episódio foi: bateu nos larápios. Os larápios têm de ter mais tino no que estão a fazer, se faz favor. Crianças que vão ser gatunas, desenganem-se. A vida de gatuna pode dar só mel. Descredibiliza a imagem, não é? É pá, que chatice. Tinha ali 500 euros e nem sequer me tentam roubar. Até sinto mal. De alguma forma tens o depoimento do gatuno. Então porquê é que você não levou o dinheiro? O dinheiro a mim não diz nada. Eu só quero bolso, estás a ver? Sabes aquela pergunta que se costuma fazer até entre humoristas? Por esta quantia de dinheiro eras capaz de matar, por exemplo? Por exemplo, este tipo de perguntas... E alguém responder, por essa quantia não, mas por metade, sim. Não devemos banalizar a morte. Isto é uma questão de amor à arte. Não é? Estás a ver? O assaltante era tipo o Winnie the Pooh. O sonho dele era ter sido apicultor, mas tem alergia às abelhas. Abelhas, Não podia, porque se levasse uma picada morria. Assaltante de mel. Uma boa forma de terminar. Espero, mais uma vez, que tenhas gostado. Acho que sim, foi... muito obrigado pelo convite. Pessoas falaram em ti e eu, senti-me quase obrigado. Estou a brincar. Senti-me quase obrigado. A primeira vez que o teu nome foi mencionado, não a gravar, mas fora, foi a Beatriz Magano. Se a memória não me falha. Okay. Se a memória não me falha. E nós chegámos a falar do Eckler. Queres falar do Eckler da tua perspectiva? Assim, 2-3 minutos... E a perspectiva assim rápida para dar a ponto com o Hugo foi uma noite em que, e assim fazemos grande callback para o início, em que o humorista que eu considerei mais educado, que é o Miguel Vieira, convidou-nos, uma noite que foi de loucos, provavelmente que há Hugo, não sei se também já te disse, mas a noite era para ser num sítio e mudou 2 dias antes o local da atuação. Imagina, é para ser num bar e passou a ser noutro bar ou noutro restaurante, porque o que aconteceu foi que o gajo ia abrir. Supostamente o gajo só ia abrir para a atuação e depois disse, se calhar não vale a pena estar a abrir só para isto. Então cancelou-lhes a noite e eles, como o Miguel e o Carneiro e o Max Coimbra acharam tipo, vocês marcaram a vossa agenda para vir cá, era chato, e eles tentaram por tudo com que a noite existisse. Então foram a outro sítio, à Tasca Nova, pronto, fomos lá a um restaurante, fomos muito bem servidos, comemos muito bem. Agora nós estamos e logo ali a meio do jantar, por exemplo, está ali um gajo podre bêbado, meio amigo da casa, meio isto e aquilo. E foi as atuações quase todas. Acho que uma das pessoas que foi melhor foi logo no início.
e fui eu, a cena do safar-se melhor com o Eckert, porque tipo, no início eu ainda estava a meio gás, então o primeiro rapaz foi o Bruno lá e safou-se fixe, pá, a seguir vai, pá, e um gajo sempre a bater, ele bateu muito no Hugo, mas o Hugo teve muito bem e segurou-se fixe. A mim, ele manda umas no início, eu respondi-lhe, e o gajo pega, sai e vai-se embora. Ele foi-se embora, tipo, basou só, estou bem por esta noite, e basou. E pronto, depois fiz o resto da noite normal e está tudo bem. Foi bué estranho, tipo, o gajo tentar buefar por cima do Hugo, nós a responder-lhe, a dar-lhe cenas mesmo agressivas, ele não se calava. E estamos a falar de, ou seja, desde já a meio do jantar, tipo, nós só entre nós a falar no jantar, o gajo já começava a mandar bocas a nós. Ou seja, ele era um pré-heckler. Isto estamos a falar de 1 hora e tal. Foi tipo 1 hora e tal de heckling de um gajo seguido. Eu era um profissional do heckling, é o que eu tenho a dizer. Ele nesse momento já estava tipo a fazer open mic de heckler, não é? De heckling. Exato. Estava a testar, tu a ganhar confiança. Assim, foi para cartaz, foi headline do heckling nessa noite e está tudo bem. E vocês estiveram lá a fazer os minutos. Pai, foi bem estranho porque ele estava acompanhado de um gajo que era incrível, que foi, tipo, foi o melhor gajo do público, tipo, era o gajo que se ria mais alto, que batia as palmas, que no fim estava connosco, bem-nos pagar finos e dizer, pá, que adorou isto e aquilo. Ele inclusive aparece num dos episódios cedo demais. E era o gajo que trouxe a lenda que veio connosco. Eu agora também está a faltar do nome dele, mas pá, era uma lenda, pá, o gajo foi uma lenda, meu Deus. Abordaste a questão dessa forma e indo também ao início nessa nossa demanda por quase Miss Universo de este é Miss Simpatia, tocando no público, não achas que faz falta no fim do espetáculo escolher o melhor gajo do público? Era giro. Vocês têm de seguir este exemplo. Vocês como público estão um bocado assim, não estão maus, mas este gajo sim, este gajo como público teve do caraças. Eu sinto que fazes isso quando brincas com um gajo do público especificamente, fazes uma cena qualquer crowdwork e o gajo leva a boeda bem. Isso aconteceu uma vez numa atuação em Vila Real em que, pá, o gajo por alguma razão disse voluntariamente que lhe tinham posto um par de cornos e ninguém lhe perguntou, tipo, o Fakir fez uma piada sobre um par de cornos e o gajo disse, eu já tive, era sobre par de cornos e Covid. Ele, mas que é Covid? Não, um par de cornos. E nós, mano, porquê é que puseste o assunto em cima da mesa? E a seguir um gajo, pá, bateu-lhe e o gajo vai dar bem, então fizeste aquela cena, pronto, anda cá ao palco, começava a palmas para este gajo. E acho que às vezes tens esse pequeno entrega de prémio nesse tipo de coisas, porque de resto é um bocado como tu dizes, não há uma entrega de prémio ao melhor gajo do público. Quem ouvir este podcast de uma ponta à outra, acho que de uma coisa não se podem queixar, está cheio de ideias. O solo tem a carreira feita. O gajo que se ri dos dois como se fosse a primeira vez, estás a ver? É esse gajo que ganha. Começou como gatuno, já estava farto. Antes era o mais educado e depois é que virou gatuno. Pegou nestas ideias todas e daqui a 40 anos, quando estiver naquela entrevista já de celebração da carreira, vai contar, isto partiu de onde? Senta-te aqui, netinho, vamos ouvir um podcast no teu iPhone 3400. Que custa... O jogo mais caro do mundo acho que era o Flight Simulator. Se tu adquirisse as cenas todas, havia um meme que é tipo, esse ou o Train Simulator, tipo, custava-te 2.000 e tal euros. Olha-me este comboio incrível. Mais caro do que comprar o comboio em si. Era bem estranho. Assim, o gajo que comprou o comboio está melhor na vida, não tu endividaste. Exatamente, depois foi por causa disso. Portanto, esse endividado que virou gatuno. Cá está. E fechamos a cena do callback, nós estamos fortes. De certeza que há um limite a partir do qual o callback deixa de ser agradável. Se calhar já passamos esse limite, já foi. Ultrapassamos os limites todos. Os limites do callback. Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Epá, espero daqui a uns tempos convidar-te e seres como que obrigado a aceitar. É isto que eu penso. Pá, sim senhor, já sabes, por mim podes pedir outra vez, aceito com todo o gosto.